Bom, estamos aqui com o Igor Wilcox, um baterista monstro, né? Um cara que é referência para uma série de bateristas aí, e o que eu tive a sorte de conhecer na academia, né? Então, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Zero Script. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Primeiro de tudo, quero parabenizar vocês. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado. E já está sendo um prazer participar. Ah, legal. O prazer é todo nosso. Se apresentem, por gentileza, meus queridos. Bacana. Eu sou o Thales. Daisy. Renato. Nós somos o Zero Script com mais um episódio muito foda pra vocês. Certo? E hoje, como o Renato falou, a gente tá com o grandíssimo Igor que aceitou. E ele, não é pouca coisa não, filho. O Igor aqui monstro. É monstro, baterista sensacional. A gente vai deixar todas as redes sociais aí. No final a galera vai poder ver aí embaixo. Mas se quiser falar agora, já começa a falar, porque aí já o pessoal as redes sociais, tudo que tiver /Igor Wilcox, você me acha. Show. Facebook /Igor Wilcox, Instagram /Igor Wilcox, ou @, né? YouTube /Igor Wilcox, meu site igorwilcox.com. E tem mais. Nossa, tem um monte. Eu usei mais já o Twitter, né? Hoje em dia eu uso para fazer o... Não, o ICQ, o Mirk, vocês não conhecem, vocês não lembram do Mirk, né? É que eu já sou um tiozinho, né? Fiz 40 anos a semana retrasada, né? Então, sou da época do Mirk, né? Conexão da internet era de escada. Nossa, é o dobro da minha idade. Vai vendo aí, ó. Caraca, meu. Nossa, daqui a uns 30 anos eu chego, né? É porque o meu humor é de uma criança de 10 anos, né? Então, realmente. O meu também, né? Então, a gente trouxe o Igor aqui porque, a gente gosta de histórias que conectam com pessoas. E aí a gente quer saber um pouco da história, como é que você virou baterista, essa paixão. Enfim, a gente é Zero Script aqui, a gente vai, caçar a sua história aqui. A gente não stalkeou, né? Porque não foi lá e fez um estudinho, né? Não fizemos estudo, nós não fazemos estudo porque a gente vai descobrir exatamente como o público vai descobrir, sem saber. Exatamente. Então, conta um pouquinho da sua história, com quantos anos você começou a tocar bateria, conta aí pra nós. Cara, minha história é muito louca porque vem de uma árvore familiar gigante musical. Então, tô falando dos meus pais, mas vem de bisavô, tataravô. Por exemplo, minha avó pianista, minha avó por parte de mãe pianista, tocava no cinema mudo. Meu avô por parte de pai era maestro no Cassino da Urca. Meu pai, chamado Paulo César Wilcox, ele faleceu em 81, tinha 9 meses. Nossa. Mas ele era um maestro que foi muito reconhecido na época dele. Ele tocava piano e vibrafone. E ele fazia arranjos para muitos artistas. Ele fez para Nara Leão, Belchior, Djavan, Gilberto Gil, como é que é a outra que eu esqueci o nome? Fátima Guedes, o Vinícius de Moraes, um monte de gente. Ele trabalhou com um monte de gente, bastante gente assim. E por outro lado, minha mãe, que é cantora também, super cantora. Hoje em dia ela não canta mais, hoje em dia ela só canta por um hobby e tal. E aí foi uma coisa que não teve muito, né? Eu fui cercado por música desde que eu nasci, entendeu? Apesar de eu não ter conhecido o meu pai, eu tive muita herança dele, conheci os amigos dele, né? Músicos, tinha as gravações dele, os discos que ele comprava, que ele tinha. A minha mãe, né? Todas as histórias, né? Então eu tive muita referência, do meu pai. E esse convívio com a música que eu tive full time. Mas foi muito legal, porque minha mãe não foi daquelas que você é filho de músico, você vai ser músico. Minha mãe deixou o negócio rolar. Ela falava, não, pelo contrário, falava, olha, você tem que estudar, você tem que fazer todo aquele, né, o passo, né, os passos, né, ginásio, colegial, faculdade. Eu abandonei a escola no finalzinho, mas isso aí outra hora eu conto. Então, ela deixou... Aí quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, foi que eu realmente me interessei. Antes disso, eu cheguei a fazer algumas aulas de piano, mas eu queria jogar bola, queria jogar videogame, sabe? Eu tive uma infância muito boa, sabe? Eu aproveitei muito a minha infância. Mas é até engraçado. Teve uma época que eu comecei a me interessar pela bateria... uns 3, 4 anos antes de eu realmente começar a estudar,
E foi engraçado, porque na minha época, olha o tiozinho falando de novo, na minha época tinha um negócio chamado lista telefônica. E aí eu, quero comprar uma bateria. Mãe, quero uma bateria. Ah, você quer? Tal. Ah, que legal. E minha mãe nem me levou muito a sério. Aí eu fui na lista telefônica e fui procurar bateria na lista telefônica. Adivinha o que eu achei? Baterias Moura. E eu não sabia, liguei pra loja que vendia baterias Moura. Oi, tudo bem? É uma história meio... Nossa, que barato a bateria, né? Eu achei que era tipo 3 mil reais. Eu queria essa bateria Moura e uma baqueta, por favor. Mas enfim, então, mais ou menos entre os meus 14 e 15 anos que eu realmente me interessei e comecei a estudar. A história é bem longa, né? Então eu vou tentar não falar tanto para a gente conseguir falar de várias coisas. E aí, minha mãe, quando eu tinha os 14 anos, a gente foi para Santos, que é a cidade natal da minha mãe, e minha mãe montou um bar de MPB lá. Ela tinha um bar de MPB e aí começou a rolar os shows, muitos amigos dela iam lá tocar, e aí sempre tinha uma bateria lá, que ficava lá, e eu olhava aquilo, nossa, ficava assim, sabe, o cara tá olhando para uma espaçonave, ficava assim, nossa, que é aquilo? E aí durante o dia, quando não tinha os shows, eu tentava sentar na bateria e tocar alguma coisa. Não saía nada, mas assim, ali que realmente a coisa aconteceu. E aí um desses amigos da minha mãe que tocava lá direto falou: moleque, você quer aprender a tocar bateria? Então, agora você tem que estudar, então. Porque não é assim, chegando e achando que você está fazendo barulho aí. Enfim, então, depois disso, aí eu realmente comecei a fazer aulas, né? E comecei a estudar e a levar a sério mesmo o instrumento. Então, 14 anos, 15, eu já estava estudando. Só aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Você falou que tem muita influência da sua família, né? E aí, do nada, você viu a bateria e te criou um encanto ali, né? Que você quis estudar. Mas por que bateria? Antes, não tinha despertado isso com outro instrumento? Ou até para cantar, alguma coisa assim? Então, acho que assim, o meu pai também tocava percussão, mas eu acho que tem coisas que a gente não consegue explicar. É igual o cara que eu sempre eu gosto de zoar quem escolhe tocar contrabaixo. Quando a gente é moleque, não sabe o que é, não. Contrabaixo é um instrumento maravilhoso, né? Mas o cara, quando é moleque, ele fala: pô, que instrumento sem graça, você tem que ficar acompanhando os outros e não pode fazer nada, aquela né? Coisa, tipo, né? Não sei tocar guitarra, não sei tocar nada, tem muita gente é o instrumento baixo, que sobra. Banda, né? Eu brinco que assim, o baixo é o cara que joga mal futebol e aí todo mundo coloca o cara no gol. Vai pro gol. Exatamente. Todas as bandas que eu tive, eu falava: o baterista é o último a ser escolhido. O baixista é o último a ser escolhido. Né? Mas acho que assim, minha mãe fala que eu sempre, desde pequeno, batucava em tudo quanto é lugar. Já tinha essa coisa da percussiva, já gostava, assim, sabe? Ou com a boca, ficava fazendo percussão com a boca, sabe? Então, são coisas que às vezes a gente não consegue explicar, né? Eu acho que a bateria era aquela coisa que você fica encantado, assim. Né? Me encantou, assim, eu acho. Legal. É basicamente a explicação de quando você encontra um... É um amor que você encontrou na vida, né, cara? É, isso aí. Você não sabe explicar, né? Você Nossa, que romântico. Exatamente. Olha, cara... Nossa, filosofou agora. É igual com a guitarra, assim, eu não sou profissional nem nada, mas assim, cara, foi amor à primeira vista. Quando eu vi um solo de guitarra, foi acho que do Scorpions, se não me engano. Foi do Scorpions. Foi da Wind of Change, que eu achei lindo aquele solo, né? Eu tinha, sei lá, 12 anos. Falei, nossa, eu quero tocar esse instrumento. Eu não sei, não dá pra explicar. Simplesmente bateu, entendeu? Então é igual, um amor, né, cara? Imagina, a pessoa escolhe, quero tocar harpa, né? Tipo, como é que a pessoa vai explicar? Eu gosto de harpa. Quais critérios utilizou, né? Pra escolher a harpa, exatamente. Mas tem até uns estudos que falam de música, espiritualidade, a frequência, e mexe realmente alguma coisa com a nossa alma, né? E negócio, eu acho que até tem uma explicação que eu não sei explicar, mas tem um fundamento, né? Tem vários estudos, né, que mostram o quanto que a música mexe com o nosso sistema inteiro, né? Nervoso, e nossa, realmente é uma coisa que é muito além, né? Muito além. E olha, e a gente tá vendo aí, né, nessa pandemia, o quanto a música foi importante na música das pessoas, na vida das pessoas. Nossa, né? muito, é verdade. Inclusive é um negócio engraçado, né? Ultimamente tenho estudado PNL, né? Programação Neurolinguística.
E aí eu descobri que eu fazia algo que eu nem sabia que fazia, que é a ancoragem. Já ouviu falar nisso? Que assim, ancoragem é basicamente você você utilizar um gesto, esse gesto pode ser tipo um aceno, ou você apertar alguma parte do corpo que você costuma apertar, ou você ouvir uma música que te transporta para um momento em que você se sente seguro, se sente feliz, se sente realizado. Isso é usado para você tipo, escapar de repente de uma situação de tristeza, está entrando numa depressão ou ficando deprimido. Você ancora, né? Você toca naquele lugar, ou você ouve aquela música que te coloca naquela condição de felicidade, né? Então, a música tem essa capacidade em mim. Eu sou um cara mais sinestésico, assim. Eu sempre falo pro pessoal mais próximo, né? A última viagem que eu fiz foi a mais incrível da minha vida, foi pra Islândia. Nossa, eu fiquei ouvindo a viagem inteira o CD Time to Be Free do André Matos, que pra mim é um cara que passou pela terra e deixou um monte de coisa incrível aqui. Demais. E ele tinha acabado de falecer, ele faleceu no dia 8 de junho de 2019 e a minha viagem foi dia 1º de julho, então ainda tava meio assim, né? Pô, enfim, teve muito CD dele lá ali. Ah, que legal. E aí na viagem inteira eu fiquei ouvindo esse CD. Então toda vez que eu tô meio pra baixo, eu sinto que eu vou ficar meio pra baixo, eu ouço uma ou duas músicas daquele CD e tudo vem na minha mente. Que legal. Então a música tem essa capacidade de transportar para um momento feliz. É lógico, para um momento triste também. De repente você ouviu repetidamente uma música no momento de depressão, também pode te ativar um gatilho ruim, né? E até a energia, a gente voltando a falar, né? Show, por exemplo. Quando você vai num estágio para assistir um jogo, tem 2 torcidas, né? E aí pode ter alguma pancadaria depois. A música, não importa quem tá do seu lado, você tá curtindo aquela vibração, você tá ali no momento presente, curtindo daquela banda, aquele artista. Tipo, o estágio inteiro fica na mesma energia, né? Um negócio muito incrível, né? É impressionante. Nossa, você falou de estádio, né? E eu fui no show do Phil Collins. Eu sou muito fã do Phil Collins desde muito moleque. Legal. E ele é baterista, né? Era, né? Agora ele não toca mais, mas ele foi um grande baterista, né? Muito importante. E eu ganhei de presente da minha irmã. Ela comprou um ingresso, a gente assistiu no Allianz. E foi um show, assim, nossa, muito bonito, maravilhoso, assim. E ele já tá tudo super debilitado, ele não consegue nem andar direito e tal. Fez o show inteiro na cadeira de rodas. Então, isso já foi emocionante. Já mexeu, né? Já foi emocionante. Superação, aí, né? na bateria, ele era o filho dele, tocando as músicas do mesmo jeito que ele, sabe? Interpretando como pai. Foi muito legal. E ele, ele cantou o show inteiro bem pra caramba e foi pra cima, assim, sabe? Foi emocionante mesmo, sabe? E aí, no final, né, eles fazem aquela queima de fogos e tal. Então, foi super emocionante. E a galera que gosta do Phil Collins, que tava lá, todo mundo chorando, assim, sabe? Foi bem emocionante, assim, cara. É demais. E, assim, quando você começou a tocar, você falou, mano, é isso aqui, eu não quero fazer mais nada. Claro que, tocar bateria é foda pra caralho. Só vou ficar aqui, só vou lá ver o Thales falando que esse filho da puta não fala nada. Você toca bateria ou trabalha também? Então, eu ia mandar essa piada agora, assim, só quero tocar, não quero trabalhar, né? Exato. Tem um muito amigo meu que falava isso, você quer trabalhar, vai trabalhar. Quer tocar bateria, toca bateria. Mas você falou, mano, não quero mais nada da vida, eu só quero bateria. Quero ficar músico e, aí você fez aula? Então, eu fiz colegial técnico em eletrônica, porque é uma coisa que eu sempre gostei também, desde moleque. Acabei largando no último ano, assim, porque a música meio que começou a tomar conta, assim, sabe? Eu comecei a estudar entre 14 e 15, com 16 eu já estava tocando na noite de Santos. E, eu ia sem autorização, minha mãe até foi pedir autorização, juizado de menores, não deram. Então eu tinha que ir mesmo na miúda, assim, sabe? Meu irmão me levava pra tocar nas baladas, porque ele já era mais velho do que eu, já dirigia. Então ele me levava e ia me buscar de madrugada. E eu ficava lá quietinho, tocava e tal, fazia cara de adulto, uma cara de moleque, não tinha como. Então desde cedo, já com 16, eu já tava na noite tocando em tudo quanto é bar. Caraca, que legal. E aí, aquela coisa, né? Eu ganhei um apelido carinhoso no colégio que era turista. Quando eu ia, eu dormia. Porque eu ia tocar na quinta-feira, chegava na sexta-feira moído, estudava de manhã, chegava moído e dormia. Então aí meio que fui largando, assim. Você começou com 14, né? 14, com 16 você já tava fazendo show? Já tava fazendo show. Caraca, 2 anos você deu um puta improve. Assim, foi muito...
eu sempre fui muito estudioso, assim, eu sempre gostei muito. Hoje, eu não consigo ficar um dia sem estudar, por exemplo. Se eu ficar sem estudar, eu fico estressado. Nossa. É algo que faz parte do meu cotidiano, assim, como, cara, você escova o dente, você toma banho, pra mim... Você estuda bateria ou outras coisas? Ou, tipo, você foca... Eu estudo piano também, eu toco um pouco de piano, mas todos os dias eu preciso estudar bateria. Não, às vezes não necessariamente no instrumento, às vezes eu uso um pad pra fazer... Eu vi você fazendo uma live lá cantando. Você viu? Então, coisa... Sabe, eu preciso... Porque isso me faz bem, entendeu? É muito louco, porque às vezes eu tô estressado, a minha mulher fala pra mim, amor, vai estudar. Aí eu vou estudar. Que legal. E eu acabo de estudar e eu saio... Leve. Muito leve. Em dias que eu posso sentar no instrumento e sentar a porrada, nossa senhora, aí eu saio quase flutuando, assim, porque realmente você adrenalina, solta né? aquela energia toda ali e tal. Então, cara... eu comecei a tocar na noite muito cedo porque eu tive uma evolução muito rápida, assim. E como eu já ouvia muito som legal, já desde moleque, eu já tive esse crescimento com a música, certas coisas eu consegui assimilar mais rápido, entendeu? Então isso foi uma vantagem. Falaram, né, que eu fui prodígio, assim, da minha época falavam que eu era prodígio e tal, porque com 17 anos eu participei de um concurso nacional de bateristas e ganhei. Nossa. Aí, galera, Não dava. É o Eloy Casagrande da vida, né? O Eloy te segue, inclusive. Né? O Eloy é um queridão, é um amigo. Nossa, pra mim, na atualidade dos bateristas brasileiros, ele é o que mais me deixa assim emocionado, dá brilho no olhar de ver a maneira como ele toca, a técnica que ele desenvolveu, que é assim, comparado com todos os grandes bateras da atualidade do Você mundo acha ele inteiro. melhor que o cara da banda Calypso? Não, uma curiosidade, né? É muito louco, as coisas estão conectadas, né? Como eu já falei aqui, o André Matos pra mim foi a maior referência na música. E ele tocou com o André Matos muito novo. Nossa. O André Matos chamou o Eloy Casagrande com tipo 16 anos pra fazer parte do André Matos solo. Que incrível. O André Matos apostou nele. Ele já era um monstro, ele já tocava muito, já tinha ido no Faustão várias vezes. Tipo, ele já era um cara assim que o moleque falou, nossa, esse cara é prodígio. E aí ele foi tocar no André Matos solo, gravou um CD com o André Matos, tocou uma turnê com o André Matos, tipo, um monstro, moleque. Aí ele foi pro Sepultura. E ele é... O Eloy. E o Eloy é um barato porque aí, quando a gente se encontrou, faz um tempo atrás, eu falei, cara, você tá demais, né? Falei pra ele, né? Que eu falei, bicho, eu sou seu fã. Ele, não fala isso, cara. Porque quando... Agora, entregando a idade. Quando eu tinha meus 14 anos, eu ia atrás de você na Feira da Música pra ver onde você tava tocando. Aí eu... Putz, nossa, que orgulho, né? Eu tô velho, hein? Eloy, tá convidado, pô. Claro, Eloy, por favor, Eloy, faz a ponte com a gente pra trazer o Eloy aqui. É que ele tá em turnê mundial sempre, né? Tipo, ele tá. Tá agora, mas na quando pandemia, passar né? pelo Brasil, dá ligado. Tá aqui, Eloy, fica um convite aí. Sente aqui nesta cadeira onde o ilustre Will Cox tá aqui. E fica um ensinamento, né, galera? Tipo, se vocês querem ser bom em alguma coisa, se vocês pegarem, estudar, curtir, vocês... Mas dá vontade de dar um Ctrl Z na própria vida, né? De falar, gente, eu preciso voltar aos meus 16 anos. Tá aí, boa pergunta. Pô, eu quero virar foda agora em bateria. Eu tô com 21. Mentira, eu tô... Mentira, 26, né? Cara, olha, tem tem vários casos de caras que começam mais velhos e viram grandes bateristas. A questão toda é a disposição, a predisposição, o tempo que a pessoa tem e porque também cada um não tem jeito, O ser humano, apesar de ser igual, ele é diferente. Só o pensamento. Paradoxo. Porque a verdade é cada um evolui de uma maneira. Você pode colocar duas pessoas estudando ao mesmo tempo a mesma coisa, tem um cara que vai evoluir mais do que o outro. Isso não significa que o outro que evolui menos, ele não vai ser bom. Mas é porque as pessoas não entendem. A gente está vivendo num mundo onde se oferecem milagres. Sim. Principalmente na internet, você vê o Instagram rodando ali, Nossa, cursos, olha, em 15 minutos por dia você vai se tornar o melhor e não sei o quê. Sendo que, né? Exatamente, sendo que você trabalhar com música, né? E com certeza em outras profissões também, mas trabalhar com música é você lidar com o ser humano. Não é você falar, olha, faz isso aqui que lá no final você pega a nota no caixa. Não é, você não está no supermercado, bicho, você não está no McDonald's, entendeu? Então, tem vários casos de caras que foram estudar com 20, 30 anos e aprenderam a tocar.
Né? Então, é o que eu te falei. A questão toda não existe atalho. O cara que for procurando atalho, ele tá ferrado. Ele não vai, ele vai ficar onde ele tá, entendeu? E vai se frustrar ainda mais, né? Porque assim, se o cara chega pra você, tivesse uma solução mágica e você não atende, o problema é você. O problema não é que não existe a solução, o problema é que você não é capaz de atingir aquele resultado que o cara prometeu pra você. Então cria um bloqueio, na verdade, né? E a pessoa acaba se frustrando, né? E você sabe que eu vendo aí algumas pesquisas, né, de pessoas que compram esses cursos online, tem gente que compra 5, 10 cursos online e segundo pesquisas, assim, tipo, a porcentagem de pessoas que realmente fazem esse curso é baixíssima. Porque ela compra, ela se nutre de material, de informação, e ela acaba não pegando nenhum. Fica lá. É porque tem um negócio do acesso vitalício. Isso aí não dá obrigação nenhuma do cara estudar aquele negócio. Se não colocar uma data, o cara vai deixar para quando der. E quando der nunca chega, né? É que eu tenho amigos que compraram vários cursos e tá lá, uma hora eu não tive tempo ainda, não sei o quê. Entendeu? É possível aprender bateria, já que a gente tá falando de online, eu consigo aprender bateria com aulas online? Consegue. Consegue? Consegue. Eu acho que olha, eu aprendi muito vendo videoaula. Muito. Com quem famoso você já tocou? Caramba, uma galera, viu? Você pode falar assim, abrir de volta? Posso, claro. Isso faz parte da minha história, né? Então, com certeza. É porque eu vou querer saber perrengue com esses caras aí. Com certeza deve ter, assim. Tem uns que eu tenho perrengue, mas aí eu não vou poder falar o nome. Dá uns indicadores assim só. Até falei numa live do programa da TV Maldita do Aquiles Priester, né? E aí ele perguntou também, fez essa mesma pergunta, assim. Aí eu tive que ir só saindo pela lateral, assim. Mas assim, artistas que eu trabalhei, o primeiro grande artista que eu trabalhei, não sei se é da geração de vocês, é o Guilherme Arantes. Claro. Grande compositor. E aí, bom, trabalhei com a família Lima bastante tempo. Eu sou muito fã, gente. Eu amo eles. Que legal. Eu toquei 7 anos com a família Lima, gravei 2 discos, disco ao vivo, DVD ao vivo. Não acredito, que incrível. Nossa, com eles eu viajei o Brasil inteiro, programa de TV, todos esses que vocês imaginarem, Faustão, Hebe, o Serginho Groisman. Conheci a Hebe e ela me deu um selinho, porque ela é bonitinha. Me deu um selinho. Não sei, talvez na internet, no YouTube, em algum lugar. Aqui, ó. Deu selinho em todo mundo. Em todo mundo, né? Todo mundo que entrava no programa, ela ia lá e dava um selinho, né? Eita, então, corona. Naquela época, ninguém nem pensava. Atenção, pessoal. Temos aqui um convidado que deu um selinho na Hebe. Bonitinha. O convidado mais ilustre de nossa história até o momento. Por muito tempo, porque dar um selinho na Hebe não é pra qualquer um. Eu tomei um fora do Serginho Groisman também, ao vivo. Tomei um fora. Conta pra nós. Isso aí vocês acham no YouTube. Foi no programa livre ou no Altas Horas mesmo? Altas Horas. Eu fui tocar com a Sofia Abrão, sabe? Vocês conhecem a Sofia Abrão? Atriz, né? Isso, e ela também canta. Às vezes ela canta, às vezes ela para de cantar, vira atriz, aí volta a vira cantora. Muito louco. É tipo a gente, não sabe o que faz da vida. Aí eu fui fazer um Altas Horas com ela, né? E aí o Serginho chegou e falou assim, olha, o garoto, eu vou apresentar aqui a banda. Aí ele falou assim, eu não vou apresentar a banda. Eu vou chegar com o microfone e cada um fala o seu nome e o instrumento que toca. Aí ele, oi, o Serginho, oi, e apontou o microfone. Aí pra guitarrista, aí ela, oi, Lari Basílio. Aí ele apontou o microfone pro outro, oi, aí oi, Bruno Alves, tal. Aí foi todo mundo dando oi, né? Quando chegou em mim, o Serginho colocou o microfone assim, Igor Wilcox. Aí ele, o único que não deu oi. Você vai fazer o Thales passar o único mal? que não deu oi, Aí eu, puta, mano, tomei um fora do Serginho. Não, você deu fora no Serginho, no caso. Foi tipo, contrário. Isso, não, mas, mano, no dia seguinte, o programa dele é gravado, na verdade, ao vivo lá, né, pra galera que tava lá. E aí eu falei, de repente a edição vai cortar, né? O cara me deu um fora. E não cortou. E aí no dia seguinte que passou Altas Horas, todos os meus amigos escrevendo no Facebook. O único que não deu oi. O único que não deu oi. Que incrível. Mas aí, assim, muita experiência, né? De gravação de programa de TV. Então, com a família Lima foram 7 anos. Aí junto com isso, toquei um pouco com a Sandy Júnior também. Ai, meu Deus.
Me segura. Ai, me segura. Acabou. Não, vamos conversar. Acabou. Que sensacional, Gente, manda um beijo pra Sanji, pro Lucas. Ó, nós vamos querer... Beijo. Nós vamos querer fazer esse network aí, hein? Contato com esses caras. Vamos, claro. Trazer eles aqui, olha Gente, só. eu fiz... só um parênteses. Eu fiz uma loucura uma vez, que eu sou fã da Sanji desde que eu me entendo por gente, assim. E aí eu falei, teve show dela, né, solo, da turnê Meu Canto. Toquei na carreira solo dela também. Você tá de brincadeira? Meu Deus do céu. Lá no começo. Muita história. Você fez os shows? Alguns, mas antes dela fazer a parte autoral, ela fez uma série de shows de jazz e eu fazia parte dessa banda. A gente fez vários shows no Brasil inteiro e tal. Que bacana. Pode contar a sua história aí que eu Nossa, acabei... eu vou te perguntar umas coisas, se prepara. Especial da Sandy hoje. Especial da Sanji. Acabou o podcast. Você tocou com a Shakira, Sim, ela é gente boa. Não, ela não é metida, ela é super legal. É uma artista muito legal de trabalhar. Rainha do Brasil. E canta bem, Sanji. canta bem. Canta muito bem, muito Canta afinada, bem, né? canta, Não, Uma é técnica incrível. apurada. É, É isso aí. incrível, É muito legal. E aí, quando teve o terceiro show da turnê, enfim, que eu quis ir, né, da turnê, só que era em Santos, né? Aí eu falei, vou comprar e vou. E aí, o que aconteceu? Eu chamei minha irmã não gostava, não que ela não gosta, ela não acompanhava, né? E eu sou uma fã, assim, desesperada, percebeu? Aí eu falei assim, vamos, pelo amor de Deus, vamos comigo, não sei o quê, blá, blá, eu tava sem carro na época, vamos pegar um ônibus, a gente vai na rodoviária, a gente vai pra Santos, não sei o quê. Ela, tá bom, Daisy, só não enche o meu saco, eu vou com você nesse show. Aí ela decidiu ir. Aí eu peguei e falei assim, vou me inscrever pro fã-clube, né? Eu me inscrevi, me coloquei lá no sorteio do Instagram e marquei a minha irmã. Eu não fui chamada e a minha irmã foi. Aí eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Ela, mas eu também quero conhecer a Sanji. Falei, não. Legal, agora você falei, quer. você nem gostava tanto assim. Aí chegou no dia, a gente trocou o RG, ela me deu o dela, aí tava o cara lá com a listinha, né? Cara crachá. Aí ele olhou pra mim e falou, você é a Denise? Tava na cara que não é. Você não é parecida com a sua irmã nem um pouco? A minha irmã é bem mais moreninha do que eu, Nossa. é mais baixinha, enfim. A gente é parecida, mas na foto do RG a gente é totalmente diferente, né? Ai, meu Aí Deus. o cara crachá, você é a Denise? Sou. Qual o nome do seu pai? Lógico, é o mesmo. E da sua mãe? Aí o cara começou a me questionar, né? Nossa. Só que eu sabia tudo da minha irmã, então eu falei, a data de nascimento, falei tudo. Aí ele falou, tá bom, vai, pode entrar. Mas tava Não na cara que convencido, não era né? eu. Quando eu entrei, mas eu suava tanto, e eu comecei a chorar, e eu parecia uma idiota, eu parecia uma criança. Eu falei assim, eu vou ver a Sanji, meu Deus, eu vou ver a Sanji, ai meu Deus, eu não trouxe nada pra ela autografar, eu nem acredito que eu entrei. Eu tremia que nem um bambu. Aí eu falei, bom, agora eu vou entrar. E eu dei a sorte ainda de ser a primeira da fila do fã-clube, né? Nossa. E aí, aí eu chorei lá, chorei na frente dela, e ela ficava assim, tipo, toda minha rainha, né? Ela... Ai, tudo bem? Super, super simpática. Super. Ai, tudo bem? Não sei o quê. Não, vamos tirar foto. Aí eu falei pro cara, tira 50 fotos, pelo amor de Deus. Não treme. Não treme, tira 50 fotos. Aí, enfim, saí. Mas eu chorei tanto nesse show. Eu fui chorando no ônibus, voltando pra casa. Eu vou começar a chorar agora. Só de lembrar dessa história. Aí você falou que conheceu ela. Eu falei, gente, incrível. É legal, né? Ela É engraçado essa relação do fã com o artista, né? É muito louco isso, assim. Quando você começa a tocar um instrumento, seja... por exemplo, quando eu comecei a tocar batera, eu falei assim, não, eu quero tocar batera bem e quero ser um cara versátil, eu quero viver de música. Né? Então eu vou tocar todos os estilos e, claro, tenho as minhas preferências, mas vou ser um cara aberto porque eu quero trabalhar e viver de música, e eu entendo que para eu poder viver de música bem, eu tenho que ter a cabeça aberta, né? Sim. Então é muito louco, porque olhando lá para trás assim, você fala assim, quando eu comecei a tocar, eles já cantavam e eles eram muito famosos, desde criança. Eles eram mainstream, né? Então é muito louco quando você chega um dia, você tá no mesmo palco que eles. E a sensação que é, cara, tipo... Você se sente realizado, né? Porque você chorou? Fala, pô, legal, né? Qual foi o Chorei, primeiro? eu falei Dig Joy. O primeiro famosão assim que você tocou? Então, que foi o Guilherme Ah, Arantes, é né? verdade, Foi o Guilherme foi Arantes. E aí eu falei, caramba, né? A gente um dia tá num lugar que a gente nem imagina. Né? Vocês lembram do Orkut? Claro. Aí tinha uma pesquisa que a pessoa falava assim, que você tá a 7 pessoas de alguém muito famoso. Sim. Né? Sim.
Mais ou menos isso. Acho que é 6 pessoas. São 6 pessoas? São Eu lembro que eram 7. Agora... São 7. Tá. Então, é bem essa relação mesmo. Um dia você está num lugar completamente distante. Você está ali a 7 pessoas. E um dia você está ali, você está no mesmo lugar que a pessoa. Então você fala, caramba, que coisa, né? Como é que a gente pode chegar em lugares que a gente não imagina, né? Exato, E é possível mesmo. Veja só, a gente tá uma pessoa Da de várias famosas. Bastante. Bastante, Você, cada ó, grande, globalmente. E você é o 8º, ou seja, foram 7 convidados. Tá vendo, Gente. Já você estava 7. Olha só, bela observação. Né? E assim, tirando o fato da Sandy ser incrível, maravilhosa, vou marcar a Sandy aqui, inclusive. Tá convidadíssima. Tá convidado. Melhor também. Todo mundo. A sensação que nem você falou, de tocar com alguém que já é grande, né? E como que é a estrutura deles? Eu tenho muita curiosidade para saber como que é outro nível, né, cara? É bizarro, assim. Quando você sai daquela coisa da noite, né? À noite você, né? Leva tudo, carrega tudo. A maioria das coisas são suas, né? O cachê é uma coisa, tudo é diferente. Então quando você sai da noite e vai pro mainstream, né? É diferente, né? Quando você chega assim, a primeira vez, né? Que nem com o Guilherme Arantes, ou seja, com a Sandy, quando você chega pra tocar e o instrumento está montado. Olha só. Montado do seu jeito, na posição que você gosta, Nossa. com as peças, com tudo certinho. E aí acaba o show, você só faz assim, você enfia a baqueta e nem o bag eu preciso guardar, sabe? Uhum. Tipo, você vai, dá 10 minutos seu carro tá carregado. Ou se você tá de avião, você nem pensa nisso. Que delícia, entendeu? né? Então, a infraestrutura é algo muito surreal, né? Porque são equipes grandes, né? Tem produtor, e aí tem os holds, tem... No caso da Sandy, né, só andava com um cabeleireiro, com um monte de coisa, né? Sim. Então, realmente, você fica meio... É engraçado, porque quando você fica, como é que fala? Muito deslumbrado. Você fica deslumbrado. Então, tipo, você recebe uma diária de alimentação, você fica nos melhores hotéis, você faz as melhores viagens, você viaja você fica uma semana na ilha de Comandatuba lá tocando, entendeu? Com a família Lima. E assim, você só vai fazer um show de 1 hora por dia, o resto do dia você faz o que você quiser no hotel, você come o que você quiser. Então, tipo... Tudo pago. É uma mordomia, né? É uma mordomia. Você quer uma assistência? Você desfruta um pouco, você desfruta um pouco da vida de sucesso, né? Mas assim, ó, uma coisa que é importante pontuar é que chega uma hora você cai um pouco na real, porque é legal, mas você cai na real porque você sabe que tudo aquilo ali não é nada seu. Então quando você volta para sua casa, você sabe que a realidade é realmente completamente diferente, entendeu? Então é como se você estivesse indo para um lugar, vivendo uma coisa ali temporária, mas que aquilo lá não é a sua realidade, entendeu? Você está passando por aquilo. E para um músico que acompanha um artista, isso não é vitalício. Sim. Isso é importante todo mundo saber, que tudo tem prazo de validade, entendeu? Então, assim, eu fiquei 7 anos na família Lima, foi um tempão, assim, acho que foi um bom tempo. Mas hoje em dia, esses artistas, eles às vezes não ficam nem 1 ano, 2 anos com o músico, já trocam banda, entendeu? Então, assim, é legal, tem esse lado que você vive, que essa experiência, você vive uma experiência bacana, mas vamos pensar assim, você ganha bem? Ganha bem devido às proporções. Em relação ao quê? Ao artista? O artista ganha bem. Tipo assim, quando o artista tira férias, você não pode tirar férias, você não pode ficar sem tocar, entendeu? É um disparate, entendeu? Sim, então, assim, é muito legal, é bom viver isso, viver intenso. Eu vivi muito isso, tipo, e hoje eu estou um pouco fora desse cenário porque eu escolhi isso, mas também ainda toco com artistas, mas não vivo isso mais só para isso, porque eu vi que é a mesma coisa que você viver em função de algo e aí quando você olhar para trás você fala, tá, mas o que eu fiz para mim? Sim. Você entendeu? É legal você servir, claro que é, mas também é legal você construir. Exato. Entendeu? Então eu achei um ponto de equilíbrio nisso. Hoje eu toco com artista, mas faço 1 milhão de coisas voltadas aos meus projetos, né? A gente nem acabou falando aqui, né, dos projetos que eu tenho de música instrumental, das minhas composições, mas a gente chega lá. Mas assim, foram experiências incríveis e, nossa, eu ainda que nem completando alguns artistas, né, que eu trabalhei com um ícone
da música disco americano chamado Jimmy Bonhorn. Se vocês não vão lembrar dele, mas se vocês colocarem o nome dele no YouTube, vocês vão ver uma batelada de música conhecida, assim. Também foi uma experiência incrível, assim. Você está falando dos Estados Unidos? Não, ele veio pro Brasil e eu fiz parte da banda dele. Tipo uma banda de suporte? Eu produzi, fiz a produção musical do show dele, da tour dele no Brasil. Caraca, que responsa, hein? Então, essas coisas, conforme você vai pegando trabalhos, né, com mais relevância, isso é bom para o seu know-how e para a sua biografia, para o seu currículo. Né? E até como referência, porque você teve essa experiência, mas aí só voltando para a família Lima, né, foram 7 anos. 7 anos com músicos excelentes exigentes, né? E você fazer parte disso, você se torna a média das pessoas que você convive, né? A sua barra sobe muito, né? Com certeza, e eles são excelentes, como você falou, excelentes músicos profissionais, são meus amigos até hoje, tenho uma ótima relação com eles. Beijo pro Lucas. Luquinhas. Bom, aí também trabalhei com a Roberta Miranda, então olha, é legal falar assim, né, tipo, os extremos, né? Então, tipo, música clássica com rock, aí o som da Sandy que é mais pop, a Roberta Miranda que é já mais pro lado do sertanejo, um pouco mais raiz. Então, é isso que eu falei. Aí gravei com a Anitta sem conhecer a Anitta, né? Eu contei pra vocês antes da gente começar, que foi pra um filme chamado Apaixonados. Um filme já faz acho que talvez 3 ou 4 anos já. Nesse mesmo filme também gravei com a Daniela Mercury. Só que eu conhecia a Daniela Mercury, mas não foi dessa vez, foi com uma... eu vou ter que contar essa história pra vocês. Conte-nos. Fique à vontade. Mais um perrengue legal. Legal. E aí depois vocês podem falar ou perguntar o que vocês quiserem. Eu fui fazer um show com a família Lima em Cabo Frio. E era um festival que estava tendo na cidade, então tinha vários palcos e tal. E aí a gente fez um show lá, super legal, no fim da tarde. E à noite ia ter um show da Daniela Mercury num outro palco. Então a gente acabou o show, aí a produção do festival falou, vamos todo mundo lá pro show da Daniela Mercury lá, vocês ficam bebendo lá no camarim, né, confraternizando, curtindo o show e tal, não sei o que. Aí beleza, vambora, voltamos pro hotel, tomamos um banho e fomos pro show da Daniela Mercury. E aí a gente lá no backstage, né, assistindo o show, e o show dela é uma energia, legal pra caramba e tal. E aí alguém falou pra ela que a família Lima estava lá. Nessa época eu tinha o cabelo um pouquinho comprido, como eles tinham há 300 anos atrás, todos eles tinham o cabelinho comprido, né? E eu tinha, não, eles tinham compridinho mesmo, amarrado, e eu tava... Antes da moda do coque, eles já usavam o coque. Exatamente. Aí, né, aí alguém avisou a Daniela Mercury que a família Lima tava lá, falou no microfone, isso aí, olha, o pessoal da família Lima tá aqui, não sei o que, a galera gritou, aquela coisa toda e tal. E aí ela encerrava o show com aquela Rapunzel, né? E aí ela foi fazer o bis, né? Aí ela saiu, acabou o show e tal, aí ela veio na nossa direção, acho que a gente tava no backstage, e ela me cumprimentou os Limas, né? De fato, os Limas de fato. E até aí tudo bem, e aí ela ia fazer o bis, né? Bom, tá bom. Aí na hora que ela foi fazer o bis, ela saiu correndo e ela já pegou na minha mão assim, vem! Achando que você era o Lima. Achando que eu era da família Lima. Sensacional. Aí eu falei, e agora? Ela pegou na minha mão e me arrastou. Eu já não tinha... Só vou ter que fazer, né? Olha aí, gente, o pessoal da família Lima aqui. Aí eu... tá dançando o braço. Agora eu quero ver. Então, nós vamos fazer um passinho aqui, pra lá e pra cá, não sei o que. Vai dançar agora, vamos fazer a família Lima dançar Rapunzel e não sei o que. Cara... Que incrível! O Lucas lá atrás falando... Rachando o bico, eu né? olhava pros caras. Você tava rachando o bico, né? Rachando o bico. Eles adoravam isso. Virava e mexia. Eu era confundido com eles, porque como a gente estava sempre junto... uma coisa só. E porque como eles são muitos, ninguém sabia que era. Esse aqui, é Lima, tá bom. Você não quer fazer Lima. Gente, aí eu tive que fazer os passinhos de axé da Daniela Mercury e... queria ser um avestruz aquela hora, pra enfiar a cabeça, assim, sabe? Em qualquer lugar que tivesse, me esconder. E não, aí fiz os passinhos, eu sou todo duro, não sei dançar nada e tal, aí beleza. Aí os caras rindo pra caramba, aí tal,
Tudo bem, deu certo. Aí legal, acabou, tal, não sei o que, vamos embora, vamos pro hotel, vamos descansar, os caras rindo pra caramba, tirando no sal. Aí, no dia seguinte, a gente tá já voltando, né, pegando o avião e tal. Aí chegou o produtor. E aí, tá famoso, hein? Eu, como assim? Tá famoso, hein? E aí ele esperou juntar toda a galera no avião. Pegou um jornal de Cabo Frio, tipo Cabo Frio News, sei lá, não sei qual que é o nome. Tipo TV Marisol. Daniela Mercury faz show histórico para não sei quantas mil pessoas com presença da família Lima. Tava uma foto da Daniela Mercury e eu lá fazendo passinho. Você tem isso registrado? Não tem, cara, eu tinha que achar isso em algum acervo, porque isso foi uma comédia. Os caras, os caras rolavam no chão. Aí eu falei da Daniela Mercury, não tinha como não contar essa história, né? Sim, com certeza. Nossa, genial. Se a gente achar a foto, a gente vai colocar no vídeo. Vamos procurar, com certeza. Cabo Frio News, vamos procurar. Diário de Cabo Frio. Diário de Cabo Frio. Deve ser isso. A Gazeta de Cabo Frio. Gazeta do Diário. Exatamente. Meu, que legal essa história, sensacional. Caraca. E assim, a gente vai falar bastante sobre a sua carreira aqui, os seus projetos. Mas antes eu queria saber, cara, tem algum que é chato pra caramba? Não sei se você pode falar o nome, enfim, mas... Nossa. Se quiser, pode falar pra nós aí, viu? Olha, a gente coloca um pi aqui. Chato pra caramba. Coloca um pi aqui, alguma coisa, juro. Tá, então a gente vai te expor, né? Não, eu sei, imagina. Fica aí a dúvida, quem estiver assistindo, né? Mas peraí. Vem perguntar pra gente no particular, a gente não vai contar, é segredo. Não, mas aí eu tenho que tomar cuidado como que eu vou me referir à pessoa, porque quando eu me referi lá na live do Aquiles, a galera lá no Superchat, todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Tá. E vira e mexe eu topo com essa pessoa, masculino ou feminino. Fica aí a mas questão. que pode ser os dois, fica meio... Fica aí a questão. Já sei quem é. Já sei quem é. Não, cara, é que tem gente que realmente... Não, mas tem, super né? famosa. Tem, é uma pessoa famosa, bem famosa. É, bem famosa. Tem gente que realmente, assim, não tem o mínimo respeito. Mas, tipo, trata mal. Trata mal. É porque, assim, a gente acha que na frente das câmeras, né, muitos famosos, eles são, meu Deus do céu. Agora, por trás das câmeras, tipo, os caras não são flor que se cheire também, não. Então, gente, essa é uma coisa que muita gente me pergunta, e tem sim, de fato, vários artistas que são complicadíssimos, assim, para trabalhar. Tem uma história que eu fui trabalhar com um cantor ou uma cantora, que no primeiro ensaio que a gente foi fazer, a gente não se conhecia, e aí eu tinha que pegar mais ou menos umas 30 músicas para tocar, e o show era assim 3 dias depois, era uma coisa muito rápida, um repertório muito longo para aprender. Então o maestro escreveu várias partituras para mim. E aí a gente fez os ensaios, tal, e aí, olha, o fulano vai chegar agora para ensaiar com a gente, e vamos prestar atenção, tal, que ele é mala. Aí você já fica armado. Era a primeira vez que eu tava trabalhando com esse artista, né? Aí eu tava super concentrado tocando, ou sei lá que música que era. É porque se você falasse... Se eu falar que música que era, né? Eu tava ali tocando e tal, aí de repente, cara, a banda inteira parou e só eu continuei, porque eu tava lendo a partitura, mas aí uma hora, sabe quando eu tava prestando atenção na partitura, prestando atenção no som, e aí eu vi que a banda parou, assim, e eu parei meio tardio, assim, um pouco depois da galera. Aí o artista olhou pra mim e fez aquele sinal de, sabe, quando você fecha a mão assim? Falou assim, ô baterista! Primeiro que esse artista tem, não só esse, mas vários outros, eles não sabem, às vezes, nem o nome dos músicos que fazem parte da banda, tipo, nem cumprimentam. Nossa. Ô, baterista, olha, quando eu faço assim, ó, significa que é pra parar. Aí eu... É mesmo? Fui irônico. É mesmo? Não sabia. Aí o maestro viu que ficou uma situação meio fedorenta. Não, é que... Fulano de tal, é que ele tava prestando atenção na partitura. Aí o artista falou assim, não é pra prestar atenção na partitura. Sou eu que mando aqui. E aí eu falei, ok. E foi, né, cara? E assim,
dá patada na galera o tempo todo, entendeu? É que nem eu falei, não te chama pelo nome, não sabe quem você é, se cruzar você na rua, passa nem reto. Sabe quem é você, né? Tem muitas histórias, Nossa. assim, mas isso aí isso é normal, entendeu? Isso é normal. Mas a maioria é assim ou é exceção, assim? Não, tem muita gente, É? tem muita gente sim, que é bem complicada, mas eu acho que eu tive muita sorte, assim. Eu tô pensando, assim, as pessoas com quem eu trabalhei ao longo da minha carreira, e eu acho que eu fui um cara de sorte, assim, sabe? Sempre me dei muito bem com os artistas e sempre foram muito simpáticos, né? Inclusive, até voltando a falar da Sandy ou da família Lima, eu sempre tava em churrascos lá na casa deles. Não chora. Meu sonho. A gente ensaiava na casa da Sandy. Então, Nossa. e a Na casa casa dela, dela. é toda preparada pra isso, né? Eu tava Na vendo- época ela não era casada ainda, né? Ah, Então o Júnior morava lá, então ele tinha um baita tava de um na zoeira, estúdio. ela tava na zoeira. Tava na zoeira. Só no Ó, Tinder. eu posso tirar aqui do off records. Sabe que... É. Off records. É. Você deu uns pega nela. Quem, eu? É. Não. Perdeu a chance, bicho. Não, ela já namorava o Lucas já. Acho que eles namoraram. Eu vou cortar isso aqui, namoram desde os relaxa. 9 anos. Era curiosidade. Isso Não. aqui era pra perguntar depois, mas eu ia esquecer, então. Não, era a pergunta recorrente. Depois em off, mesmo com o REC desligado, eu conto umas histórias. Eita, nós Boa, queremos. Mas assim, então eu sempre tive muita sorte. Eu tô falando com vocês e tô pensando, relembrando assim, situações assim. Eu acho que eu não tive nenhuma situação, fora esse artista que eu citei com vocês, que teve outras, inclusive, assim, no decorrer, que eu tive estranhamentos porque a pessoa não tem o mínimo de respeito e é aquilo que eu falei. Mas tem muita gente que é complicada, assim. É, né? E Muita tipo, gente tem complicada. algum padrão do tipo, o pessoal do estilo tal geralmente é mais complicado. Tipo, sei lá, sertanejo, cara chato, ou o pessoal mais do axé. Existe algum padrão que você percebeu assim? Ou tipo, tem em toda a cena Não, tem? acho que toda cena tem. Olha, o cara não gosta de ensaiar, hein? Não erra a música, porque senão ele vai ficar puto. Olha, o cara não vai na passagem de som. Não fala com ele porque ele não gosta de falar com as pessoas. Olha, às vezes você lida com umas situações, aí o cara entra na van com óculos escuros e não olha na tua cara, e é isso aí, entendeu? Olha só. E você finge que tá tudo bem e tá tudo certo, entendeu? Você já errou num show grande? Tipo, porque, mano, a bateria é a alma da... Tipo, a bateria errou, ferrou. Já errei. Mas já consertar, perdi. mas foi uma que, tipo, mano, você... Volta tudo, tá ligado? Tô pensando aqui, agora você tá me fazendo puxar no HD. Eu sempre fui muito certinho com essas coisas, sabe? Sempre estudei o repertório muito, sempre olhava o set list, sempre ficava... Eu sempre fui... a famosa ansiedade. Eu tinha uma ansiedade pro lado bom nesse caso. Eu sempre tava sempre preparado para situações. Mas coisas que já aconteceram, assim, aconteceu de um show começar sem eu estar na bateria. Nossa. Porque eu adquiri Tava no um banheiro. hábito. Sério? Adquiri um hábito de velho. Mas isso é porque quando você toca no baile, você toca 5 horas direto, a primeira coisa que você faz quando você acaba de tocar é ir correndo pro banheiro. Imagina você ficar 4, 5 horas sentado na bateria. Então, eu criei um hábito de eu preciso fazer xixi antes de começar. Eu preciso ir ao banheiro antes de começar sempre. E aí uma vez, com a família Lima mesmo, vai começar o show, tá bom. Só que assim, o show começa às 10, às 21h59 eu vou no banheiro, porque se eu for às 21h57, eu vou sentir vontade de ir às 21h59, entendeu? A ansiedade, aquela Sei. coisa já... Porque já, né, dizem, né, que quando você tá com ansiedade, você fabrica mais e você fica com vontade no banheiro. Mas até quando você tá chegando em casa, você começa, dá do nada a vontade no banheiro. Você nem Exatamente. tava, né? Mas virou a chavinha assim, meu Deus, tô apertado, preciso ir no banheiro. Exatamente. E uma vez a gente tava fazendo um show que eles participaram de uma novela que o tema era todo italiano, e eles gravaram um disco todo em músicas italianas. E uma das músicas começava o show com Fígaro. Fígaro, né? Ai, eu amo. Aí tá bom, então eu vou no banheiro. A mãe deles, que era produtora, empresária, falou: vai começar o show, 10 em ponto, tal, sentado na batera. Tá bom, beleza. Aí 21h59 eu fui no banheiro. Só que o banheiro era longe pra caralho do palco. Muito longe, mas assim, muito longe. Aí, quando eu cheguei no banheiro,
comecei a fazer xixi, aí eu ouvi de fundo. Falei, fudeu. Que legal, o show começou. Nossa, meu, um desespero. Eu saí correndo, igual um débil mental, tropeçando em tudo quanto é lugar, meu. Aí cheguei na bateria, falei, nossa, os caras vão comer meu rabo. Não, os caras riam. Não, é isso que eu falei pra vocês, que eu tive sorte. Eu trabalhei com gente, né? com astral bom. As pessoas davam risada na minha cara. E eles passam isso, né? Essa energia, né? Então, assim, gente, acho que de situações assim, né? Eu falei de um outro perrengue, né? Acabei falando de um outro perrengue pra vocês, né? E acabei chegando nessa história. E essa música é paulada, né? Na hora que a bateria explode, eles fizeram de um jeito, porque essa música é bem clássica, né? Isso aí. Você nem imaginava que era ele. Não imaginava. E nossa, várias vezes eu ouço em casa. Se você assistiu o DVD Família Lima 10 anos, sou eu na bateria com 20 quilos a mais. Gente, que incrível. Com 20 quilos a mais. Da hora, cara. Sim, da hora o quê? O 20 quilos a mais? Não, da hora você no DVD lá. Não, e legal, eu ouvindo em casa lá, fazendo minha faxina, um dia, de repente, tô aqui falando com o cara que gravou com eles. Ai, que louco. Muito incrível isso. Acho que essa coisa é muito legal. A gente se vê em situações assim, né? Que nem eu tava falando pra vocês antes. Mas, olha, no geral, eu tive muita sorte, mas não tem um estilo que o artista é mais mala. O cara, às vezes, é a pessoa mesmo, né? Não tem jeito. É a personalidade, né? Agora, fala um pouquinho agora dos teus projetos pessoais aí, dos seus projetos que você está começando, enfim, que você está seguindo. Você lançou um single agora, né? Eu lancei um single, assim, a partir de um certo momento da minha carreira, né, vou chegar no single, a partir de um certo momento da minha carreira, eu decidi investir um pouco mais em mim, na minha música, na música que eu acredito, na música que eu faço, que é bem diferente, e também profissionalmente, que nem eu falei pra vocês, né? É muito legal você trabalhar com artistas, mas aquilo nunca é seu. Aquilo você está servindo ele. Entendeu? Então, se um dia o cara fala, não quero mais você perdeu o trampo e você se lascou e eles continuam a vida deles. Então, chegou num determinado momento que eu falei, eu preciso ter um negócio meu. Um trabalho meu, que eu desenvolva, que eu faça e que eu possa criar um sustento deles. Então, nesse meio tempo, um pouquinho antes de sair da Família Lima, eu comecei a ser chamado para tocar com DJs. DJs começaram a me chamar para tocar. Eu levava um pedaço de bateria acústica e eletrônica, levava um teclado, fazia uns efeitos e tal. E era um mercado muito novo na época do famoso Live PA, né? O DJ com a bateria, isso não tinha. Isso era muito raro aqui no Brasil. Então, eu caí no gosto desses DJs e vi ali um caminho, um nicho que eu poderia fazer. Como eu já trabalhava com gravação, com produção musical, eu montei um projeto com a minha irmã, na época, em 2006, 2007. Eu montei um projeto com ela, onde eu produzia as músicas e ela cantava, fazia as letras, fazia as melodias. E aí foi um projeto assim, não vou dizer que foi pioneiro, mas foi um dos primeiros live com vocal, com produção mesmo, autoral, e também fazia remix e tal. E a gente ficou super famoso na época. Nós ficamos muito conhecidos na cena eletrônica de house music, que é o que a gente fazia. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro, assim, eu via com o meu projeto. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida, que um dia eu olhei e falei assim, olha que louco, meu, eu entrei na mesma posição que os artistas que eu acompanhava. Sim. Entendeu? Você entendeu? Tipo, eu meio que saí de um patamar e fui para outro. Uhum. E isso foi muito louco, porque eu comecei a administrar o meu próprio negócio, que era um negócio junto com a minha irmã, nós éramos sócios. E você vê o resultado disso, do investimento que você faz, você ter o seu próprio negócio. Então, nessa época, eu fiquei muitos anos viajando com esse projeto. Depois eu casei com uma DJ e a gente se juntou também, fez um projeto que existe até hoje. A gente trabalha em um monte de evento corporativo, casamento, festa de casamento, né? Festa de empresa, formatura.
E eu uso uma jaqueta de LED. Ninguém é completamente diferente. Eu uso uma jaqueta de LED, eu toco aqueles tambores luminosos, sabe? É um universo paralelo, completamente, né? Do que você faz. É uma das minhas... Das minhas... Como se fala? Vertentes. Das minhas vertentes. Perfeito. Que eu criei uma certa independência. Eu cheguei numa situação que eu ficava assim, eu estou independente ao um artista me chamar para tocar ou não. Entendeu? Porque é isso que eu falo, quando você vive nessa cena, você sempre está na dependência de. Quando você cria a sua própria independência, o seu próprio projeto, se você não produzir, se você não for atrás, você não vai conseguir. Então você depende de quem? De você, não dos outros. Diretamente de você. Ah, mas não estão me contratando. Cara, não sei. Pensa alguma alternativa, o seu marketing está ruim, o trabalho que você está fazendo, talvez a tendência do que você está fazendo não está legal, porque música eletrônica é muito de tendência, né? Então, esse foi um dos veios, uma das vertentes. E aí, eu, junto com isso, conciliei com uma das coisas que eu mais me dediquei na minha vida, que foi a música instrumental, que é o jazz, que é o fusion, né? Que é a mistura do jazz com outros ritmos, com rock, com música latina, com samba. E em 2006 eu gravei um disco de música instrumental, né, com um trio que eu tinha. E esse disco foi muito interessante porque foi o primeiro trabalho que eu gravei instrumental. E nesse período que eu gravei, eu fui morar na Alemanha, levei esse disco debaixo do braço. A história do disco é muito legal, assim, porque quando a gente chega nesse patamar de músico independente, tudo não tem dinheiro. Tudo você tem que dar um jeito. Tudo você tem que arrumar formas de produzir um projeto, de você gravar, de você conseguir ir no estúdio, de você conseguir um fotógrafo, de você conseguir prensar os discos. E esse disco foi muito legal, porque nós gravamos na sala de casa, a gente tinha uma placa de som, daquelas bem baratinha na época, assim. A gente gravou o disco na sala de casa e era um disco que foi um disco assim de protesto, porque como eu sempre gostei de jazz, sempre tinha uma coisa assim, não, você é brasileiro, você tem que tocar música brasileira. Existe uma coisa muito forte em cima disso, assim, você é brasileiro, você tem que tocar música brasileira porque é a música do seu país, é a música de jazz, é a música de americano. E tem pessoas que gostam de fazer esses rótulos, essas coisas assim. Eu nunca gostei disso, eu sempre acho que a música é um negócio universal. Você pode tocar o que você quiser, desde que te faça bem. Claro. Entendeu? E aí a gente gravou esse disco que eram releituras de músicas conhecidas, como Água de Beber, do Tom Jobim, como Casa Forte, do Edu Lobo. A gente fez releituras, só que tocando de um jeito diferente, assim, tocando bem pra fora e nada a ver com a música brasileira em si, né? E aí quando a gente gravou esse disco, a gente falou, e agora? Como é que a gente vai conseguir autorização? Como é que a gente vai conseguir a grana para ter autorização para lançar um disco com a música do Tom Jobim? Fiquei pensando assim, né? Aí eu mandei um e-mail para a sociedade que detinha os direitos da música do Tom Jobim. Aí falou, olha, para você fazer 1000 cópias de CD, você precisa de tantos mil. Um negócio completamente inviável para quem faz música independente. Aí eu falei, ia virar um disco de gaveta, né? Porque eram só... Mais de 50% do disco eram de regravações de músicas famosas. Aí, vai virar um disco de gaveta. E aí, em 2006, eu recebi um convite para morar na Alemanha e fui para lá. Na cara e na coragem, sozinho, fui para a Alemanha e levei esse disco debaixo do braço como um disco de portfólio. Isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu som. Detalhe, como que eu levei o disco? Eu tive que ir numa gráficazinha, daquelas bem boca de porco, falar, faz 200 cópias desse disco aqui. Eu pirateei o meu próprio disco para poder... para divulgar. Para poder fazer um promocional. Eu não ia vender, não ia ganhar dinheiro com isso. Tanto que eu fiz um carimbo, assim, not for sale. Que era, sabe, para mostrar que era... e promo CD, escrito. Para mostrar que eu não estava vendendo e não estava ganhando dinheiro com aquilo. Porque realmente eu não posso me apropriar da obra de alguém, vender, ganhar dinheiro com aquilo e aquela pessoa não recebeu o direito dela. Sim. Aí, tá bom, fui lá. Aí eu, já tô aqui na Europa, já vou mandar esse disco para umas gravadoras. E comecei a mandar esse trabalho para as gravadoras lá da Europa, assim, para selos de jazz e tal. Mandei, até que de repente, despretensiosamente, recebi várias propostas. Olha, a gente gostou do seu trabalho, a gente quer lançar. Aí eu, que legal, mas como é que vocês vão fazer para pagar os direitos autorais, que é super caro? Aí eles falaram, ixi,
desencana. Aqui para europeu pagar direito musical de música brasileira é muito barato. Nossa. É caro para vocês que são brasileiros, para licenciar a música do seu próprio país. É mais caro para um brasileiro pagar do que para um europeu. Nossa. Do que para um gringo, Mas você foi entregando a Eu fui rodo, mandando, eu fiz na internet, fui pesquisando os selos, as gravadoras que tinham na Europa. E lá, pelo menos na época que eu fui, era muito barato mandar correspondência, assim, carta comum. Você pode mandar o CD com uma carta comum, enfia no envelope, plástico bolha e envia. E eu saí fui mandando, até que eu comecei a receber as propostas. E aí, no fim das contas, a gente lançou esse disco por uma gravadora da Suíça. Olha só que louco, como o processo aconteceu reverso. Eu não fiquei conhecido no Brasil e depois fui pro exterior. Não, a gente lançou um disco no exterior, ganhou notoriedade lá, e aí sim o trabalho começou a ganhar reconhecimento no Brasil porque foi lançado fora do Brasil. Porque dentro do Brasil as pessoas não acreditavam no nosso trabalho. Olha que louco isso. E esse disco ficou 5 anos como o mais vendido da gravadora. Gente. Caraca, né? E aí, essa foi o começo da minha carreira na música instrumental, né? Oficialmente mesmo, gravando e tal. Qual o nome desse disco? Chama New Samba Jazz. Olha. New Samba Jazz. Eu adoro o samba, eu adoro jazz, cara. É bem quebradeiro o disco, é bem legal. É bem legal. É de trio. Tem blog, né? Sim, bem quebradeiro, né? Bem tem quebradeiro. No Spotify? Tem no Spotify, tá lá pela gravadora e tal. Sou eu, o meu irmão, que é contrabaixista, e o Eric Escobar, pianista, que tocou muitos anos com Sandy Júnior. Fez todas as últimas tours aí, era ele que tava tocando, né? Gente. Que legal. Que o Eric, a gente é amigo desde a época do baile. A gente se conheceu na banda Santa Maria. Aí tem uma história enorme aí por trás. Um dia eu conto pra vocês. E aí, a partir disso, eu comecei a investir muito nesse lado, porque acima de tudo é a questão do artista, o lado artístico. Você não está pensando na grana. Você está realizando um negócio, entendeu? Sim. Você está realizando as suas ideias, as coisas que você acredita. Então, a última coisa que você pensa é em dinheiro. E aí depois eu tive uma lacuna enorme depois desse lançamento. Eu fui lançar o meu primeiro disco autoral em 2017, o meu disco. Igor, com o meu nome, Igor Wilcox, com as minhas músicas, com as minhas composições. E esse disco, que foi o primeiro que eu lancei em 2017, #1, tá tudo no Spotify. Se vocês forem lá, minha discografia tá toda lá. Esse primeiro disco foi um disco que eu tinha... porque foi assim, depois que eu voltei da Alemanha, eu meio que desiludido com a cena da música instrumental no Brasil, na época, eu meio que dei uma desencanada geral, porque aquilo que eu falei pra vocês, a gente ganhou reconhecimento lá e aqui, tipo, que legal, você tem um disco gravado na Suíça e tal, mas acabou. E a cena na época era uma cena muito fraca, assim, não tinha. Não que agora seja maravilha, mas antes da pandemia era uma cena um pouco melhor do que na época que eu vivi. E aí eu meio desencanado com isso, porque também você ser músico independente, todo aquele perrengue lá de você carregar o instrumento, não sei o quê, você vai lá e você faz porque você gosta, porque você ama. Mas assim, você chega num lugar para tocar e a casa não tá aberta. Você chega num lugar para tocar, o técnico de som, na verdade, é o garçom. E ele não sabe nem operar uma mesa de som, entendeu? Então, tipo, o problema todo é que a infraestrutura de música instrumental no Brasil é horrível. Sim. Salvo algumas exceções, alguns lugares, alguns clubes de jazz, como o Bourbon Street, por exemplo, que é um clube renomado aqui de São Paulo, ou o próprio Blue Note. Mas, no geral, a coisa é horrível. Totalmente amadora, né? Amadora. E aí você começa a ficar meio... Puta, bicho, tô vindo aqui fazer o meu som, mas o cara não oferece a mínima infraestrutura. E ainda no final da noite o cara fala assim, não, olha, mas eu vou ficar com 30% do seu couvert. Do seu couvert artístico. O dono da casa quer ficar com 30, 40, isso 50. Quando o cara da casa paga, né? Exatamente. Porque eu já toquei. Exatamente. Então, você vive a cena do underground, né? Mas é uma coisa meio... Então, eu meio que... não quero isso. Agora eu não vou querer... Se for para fazer o que eu quero, eu vou fazer de uma forma diferente. Não vou focar mais aqui no Brasil. E aí eu dei uma desencanada e entrei de cabeça nesses meus projetos eletrônicos, que eu fiquei durante anos trabalhando com isso, com produção. Produzi remix pro Jota Quest. Caramba! Produzi pro Jota Quest. Que legal. Trabalhei com bastante gente legal também, assim. E, enfim... E aí, anos depois, olha só que loucura.
a vida da gente, a vida do artista, ela passa por muitos altos e baixos, né? E por muitos questionamentos. Em um certo momento da minha vida eu falei assim, putz, legal, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, mas aí de novo, o que eu estou fazendo para mim? De novo. O que eu tô construindo, né? De legado. Né? O que eu tô construindo que quando eu olhar para trás eu vou falar, caramba, eu deixei um legado, deixei uma história, fiz algo. Não que eu desconsiderasse, não que eu não considerasse o trabalho de música eletrônica, que eu gosto. Mas não foi por causa daquilo que eu comecei a tocar. Sim, você tinha uma necessidade sua, né? Exatamente. De fazer algo com a sua cara, Exatamente. E aí que eu resolvi voltar à cena de novo. E eu fiquei até sem tocar batera. Fiquei anos sem tocar. Porque eu não aceitava a proposta. Porque, eu ia tocar com o artista, o cachê era menor do que o cachê que eu ganhava fazendo música eletrônica. Uhum. Aí, para passar aborrecimento, dependendo do artista, passar aborrecimento. Aí isso e aquilo, blá, 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 blá. Eu falei, não, então vou continuar fazendo música eletrônica. Aí pintou um boteco. Não vou tocar no boteco, não vou sair de casa e pagar pra tocar, porque eu já sei, né, que eu vou sair de casa, vou gastar combustível, vou gastar estacionamento, vou chegar lá, entendeu? Então eu criei esse campo de força, assim, que eu não queria mais nada. E aí, que nem eu falei, aí eu passei muitos anos, falei, legal, tô ganhando grana, meu projeto eletrônico é reconhecido, mas eu tava sentindo falta da batera, meu instrumento, o instrumento que eu, né, que tá na minha veia desde aquela história do encantamento. Por quê? Não sei. Eu olhei pra bateria e fiquei encantado com aquilo. E aquilo faz parte de mim. Uhum. E aí, nossa, o cara tá contando um depoimento aqui, né? Não, tá animal. Tá sensacional. Nossa, valeu, obrigado. Tô assistindo um filme que eu consigo imaginar a história. Valeu, gente. E aí eu falei, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso de cena de novo. Eu tenho essa coisa assim comigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar na zona de conforto, sabe? Pra mim não existe isso. Isso é uma coisa que sempre fez muito bem pra mim. Sim. Porque o músico, ele sempre tá ele tá fazendo um monte de show e ele fala, nossa, tô ganhando mó grana. Aí aquilo que eu falei, o artista tira 3 meses de férias e o cara fica 3 meses sem ganhar. Porque como ele é exclusivo daquele artista, ele não é mais chamado para tocar com outros artistas porque as pessoas já associam. É fulano de tal, tocar com fulano de tal. Então não vou chamar ele porque ele não vai poder. Né? E aí, a gente entra de novo naquele detalhe que eu falei para vocês, que você está alimentando outra coisa, o trabalho de outra pessoa. Olha só que louco isso que eu tô falando. Você vê como tudo tem uma ligação. Aí eu cheguei e falei, comecei a compor. E o piano sempre foi um instrumento que sempre esteve muito próximo da minha vida, porque como eu trabalhei com produção musical, eu sempre toquei um pouquinho, né, o suficiente para produzir, porque quem produz não necessariamente precisa tocar. Você pode produzir sem saber tocar. Se você sabe o mínimo de harmonia, tem um conhecimento básico para fazer produções de música eletrônica, você vai que vai. E eu já tinha esse conhecimento, mas não tinha a ferramenta do tocar em si. Só que aí de uns anos pra cá eu voltei a estudar o instrumento e tal, e comecei a compor minhas músicas. Falei, não, eu vou compor, eu vou gravar um trabalho autoral, não vou gravar música de ninguém, porque eu já sei lá atrás, eu tive aquela experiência que eu não vou gravar música dos outros, e eu vou fazer um trabalho meu, autoral. Quando eu produzi esse disco, que é o Hashtag 1, até, né, por causa disso mesmo, primeiro, né, foi muito legal, porque eu convidei vários caras que fizeram parte da minha história ali, vários amigos que fizeram parte da minha história na música, e eu não imaginava, e tem um cara que foi muito importante na minha carreira como músico, chamado Bocato, é um muito amigo meu, e um cara que toca trombone, escreve arranjo pra caramba, tocava com Elis Regina, vai ver no peso do cara. Nossa. Elis Regina, Itamar Assunção, Roberto Carlos. O currículo do cara é um negócio surreal. E o Bocato, ele faz um trabalho muito bonito há muitos anos com a música instrumental, com a música dele, com as composições dele. Ele sempre foi um cara que foi visionário, sempre fez as coisas dele, né? E aí, quando eu tava gravando esse disco, eu tava tocando com ele nessa época. A gente até tocava, a gente fazia bastante circuito Sesc e a gente tocava fixo no Nossa Casa, uma balada ali na Vila Madalena. De terça-feira rolava um som instrumental lá e tal. E aí, quando eu tava gravando o disco, ele falou pra mim assim, escuta o que eu tô te falando. Quando você lançar o seu disco, vai ser um divisor de águas na sua carreira. Aí eu, por quê? Né? Por quê? Ele falou,
Não vou falar, você vai entender. Quando você lançar, você vai entender. E aí, realmente, foi... Eu tô batendo na mesa aqui, né? O cara... É que você é baterista. A casa é sua, cara. A casa é sua. Batendo na... E aí, realmente, foi um negócio muito louco. Porque quando eu lancei o meu disco, parecia mesmo... Eu não tive filho ainda, mas parecia que eu tava tendo um filho, assim, sabe? Uhum. Toda a parte do desenvolvimento, toda a parte de gravação e todo o trabalho que eu tive para fazer aquilo foi um negócio tão... Valeu tanto a pena cada minuto que eu gastei ali, e eu fiz o projeto desde o começo da gravação, da bateria, da mixagem, da masterização. Aí aquela história do artista independente, o fotógrafo é brother, vai lá, tira as fotos do disco, sabe? Outro Sim. brother vai lá, faz a capa. Então a cena independente, ela tem essa coisa de legal, essa colaboração, né? Exatamente, né? A colaboração, tá todo mundo ali, um ajudando o outro e... Pô, cara, olha... Você faz a capa do meu disco, pô, eu vou colocar o seu nome nos créditos, ó, pô, eu vou falar de você e vice-versa, né? Uhum. Eu tenho, poxa, um dos grandes fotógrafos do Brasil, chama Marcos Hermes, ele fotografou todos os artistas imagináveis. Pergunta a um artista. Fotografou. É sério. Inclusive, Sandy Júnior, muito. Ele era oficial, fotógrafo oficial da... Esse cara, por exemplo, então, ele é um cara que a gente faz sempre trabalho em parceria. Então, às vezes, ele fotografa, que nem eu falei, Cássia Eller, em Mato Grosso. Cássia Eller, gente. Sandy Júnior, ele oficial de vários discos, várias coisas e tal. E a gente se conheceu, inclusive, quando eu tava tocando, gravando o DVD da família Lima e ele que tava lá fotografando. Olha. E a gente ficou super brother, o cara toca batera. Aí rolou se identificou, né? Tipo, pô, sou batera, tal, não sei o que. A gente ficou super amigo. E aí, esse cara, por exemplo, ele vai fazer feiras de fotografia, assim. Ele tem umas ideias malucas. Olha, eu vou expor umas fotos lá da Cássia Eller, dos artistas e tal. E no meio eu quero que você monte a bateria e você fique fazendo solos de bateria durante a exposição. Que legal. Tipo aquele filme Birdman, né? Que Sim. é a trilha inteira de bateria. Uhum. Então, tipo, você vê... Nossa, deve ter pirado nesse foi filme, muito né? louco. Não, foi legal pra caramba. E aí foi legal por causa disso, porque a gente são parceiros. Aí ele, fez a sessão de fotos do meu grupo, fez várias sessões de foto minha. Então, né, só finalizando essa parte da música independente, essa coisa que tem, né, da música independente não, de qualquer coisa independente, né? Você começa um podcast, Sim. você arruma parceiros, você, né, é muito legal isso. É bem o filho que você falou. É isso aí, é isso aí. Você vê ele crescendo, você tomando repercussão, né? Muito louco. Sim. Exatamente. E aí, aí eu lancei esse disco, eu tô falando muito desse disco porque ele realmente foi ali o meu start nesse mundo internacional também. É porque como eu tive esse tempo, essa lacuna de 2006, que eu lancei aquele disco lá, na Suíça, eu acabei meio que, tá bom, né? Você passa, você morre. A famosa história do quem não é visto não é lembrado. Uhum. 11 anos depois eu lancei meu trabalho. E aí, quando eu lancei esse disco, eu comecei a mandar para um monte de sites de jazz no mundo inteiro, sites, clubes de jazz, casas de jazz, festivais de jazz, tudo que tivesse jazz eu mandava. E aí, a primeira coisa legal que aconteceu foi que eu recebi uma resenha do site de jazz mais importante falando super bem do meu disco. Isso aí já fez assim, colocou meu disco tava aqui, daqui a pouco meu disco tava aqui, assim, tipo... Tinha tanto de visualização no Spotify, daqui a pouco estava lá em cima, porque saiu uma resenha. Então, quer dizer, mais um negócio. Aí é legal porque você constrói uma biografia paralela à sua biografia. Sim. Porque é como você está contando uma história dos seus discos. Então, tipo, esse foi o primeiro. A partir desse primeiro disco, aí eu comecei a fazer shows, tours aqui no Brasil. Lembra que o meu amigo falou lá, o Bocato? Ele falou, sua vida vai mudar. Vai ser um divisor de águas. E é aí que eu entendi. Porque você começa também a ser tratado e ser visto pelas pessoas como o artista que está fazendo sua própria música, entendeu? E não importa se você é um artista underground, mainstream, você é um artista, você está produzindo o seu conteúdo, o seu material. E aí, a partir daí, eu comecei dessa resenha o site chama All About Jazz, se vocês quiserem, tem lá, vocês podem procurar. Vou colocar tudo na descrição aqui do vídeo. Saiu um monte de resenha. Saiu um monte. Depois do All About Jazz, porque como o All About Jazz é super respeitado, os outros sites, eu quero também. Aí aqui no Brasil, ganhei resenha no Brasil, aí ganhei resenha em um monte de lugar e tal. E aí foi muito louco, porque eu comecei a mandar
eu montei um material e comecei a mandar esse material para esses festivais de jazz. E no meio disso, assim, no meio da situação, chega um e-mail de um clube de jazz chamado Yardbird Suite. Não sabia de onde era, nem nada. Olha, a gente gostou muito do seu grupo. A gente tem tantos $1.000 para vocês chegarem aqui e fazer um show aqui no nosso país, nesse clube de jazz. Aí eu pensei, deve ser spam, né? Aquelas coisas do... Eu sou do Afeganistão, tenho uma herança de R$1 milhão, passa o número da sua conta, sabe? Essa coisa assim. Que eles e-mail traga sua esposa que eu quero trocar por milho. Tipo isso. Aí eu peguei e falei, não, peraí, deixa eu ler com mais cuidado. Aí eu li, e aí Yardbird Suite, coloquei no Google. Maior clube de jazz no Canadá. Uau, Canadá, não acredito. Fui convidado para ir para América do Norte, que é o país do jazz, né? Tipo, em tese, o brasileiro lá que toca música brasileira, que tem que tocar música brasileira, vai tocar jazz. Ele não vai tocar jazz no Canadá, porque no Canadá, supostamente, na visão de algumas pessoas, é um país que vai querer ver brasileiro tocar música brasileira. E não foi isso. Não, eles queriam que eu fosse me apresentar com o meu quarteto de jazz fusion no Canadá, no maior clube de jazz do Canadá. Então foi um negócio meio surreal, assim. Eu falei, não, peraí, a ficha não tá caindo. Ou tá caindo e eu não sei. E aí nisso, com tudo, com a proposta, com hotel incluso, com tudo bonitinho, tudo organizado. E a data era 1 ano e meio de antecedência. Eu falei, deve ter coisa ruim aí, não é possível. 1 ano e meio de antecedência. Aí eu falei com os caras do meu grupo e os caras ficaram doidos. Falaram, não, a gente vai, tamo nessa. Pô, imagina, fazer uma tour internacional tocando esse som vai ser maravilhoso. E aí, a partir daí, eu criei uma rede, eu montei uma tour, eu mesmo. É aquilo da história da música do artista independente. Eu montei uma tour, porque imagina como é que eu ia ter um dinheiro para gastar com um produtor ou alguém para fazer isso para mim. Então, eu pesquisei todos os lugares de jazz possíveis no Canadá e comecei a montar uma tour. Montei um e-mail, fiz uma proposta, tal, bonitinha, e comecei a mandar para essas casas de jazz, para tudo que era associação relacionada a jazz, a música instrumental e tal. E aí comecei a fechar shows pelo Canadá. Fechei 5 shows, ficamos 1 semana lá fazendo tour. A gente atravessou o país em 1 semana e o país é grande, foi muito louco, assim. Isso aí é que eu te falei, é para uma outra edição, porque a história da tour do Canadá é sensacional, é inacreditável, é muito legal o que a gente passou lá. Você vai voltar aqui para contar isso aí. Vai eu voltar. conto. Ainda bem que você mora aqui perto, dá pra contar umas 2, 3 vezes, mas tranquilo. Bom, e aí você vê todo aquele seu filho lá atrás, de 2017, e você fala, caramba, e aí você lembra daquilo que seu amigo falou, vai mudar a sua vida, e você fala, caramba, não é possível. Resumindo a história, o meu projeto ganhou um reconhecimento internacional. Logo em seguida, depois da Tour do Canadá, a gente foi convidado para fazer uma tour na Sérvia. A gente foi tocar no maior festival de jazz do leste europeu. Uau! Logo em seguida, a gente foi em abril para o Canadá, de 2019. Em maio... isso foi ano retrasado. A gente, ano passado, supostamente, teríamos 5 tours internacionais, aí que teve a pandemia. Nós íamos para o Canadá de novo, Sérvia, Espanha, Holanda e Japão. Foi muito louco. Que incrível. Foi muito louco. E aí você fala, caramba, olha aí, né? E eu sempre uso isso de lição e sempre falo para as pessoas que eu acho que um dos maiores erros dos músicos ou de algumas pessoas em geral é que elas até podem produzir o conteúdo delas, mas elas não acreditam no que elas fazem. Exatamente, isso que eu ia falar. E se nem você acredita? E é muito parecido com a vida de quem trabalha em uma empresa e tem o reconhecimento, a grana, né? Que nem você comentou, trabalhar com outros músicos, né, reconhecidos, mas você tá lá, né, com eles, você tá ganhando o seu, mas não é um projeto seu. Exatamente. Né? E aí, muito quem tem essa vontade de empreender, é muito parecido, né? Porque aí sai da empresa e vai tocar o próprio negócio. Exatamente. Você passa por várias etapas que você tem que produzir sua própria turnê, você tem que pensar num monte de coisa que antes você não precisava. O cara que vai empreender, ele passa pela contabilidade, pelo RH, vai, né, põe a mão na massa. Então é muito parecido, né? É que isso daí é basicamente assumir riscos, né? Exatamente. Coincidiu até com um post que eu fiz no Instagram hoje.
Quando você não assume risco, você deixa a vida te levar, né, cara? Exatamente. E aí você vai ser aí levado pra onde for. Novo, o negócio da zona de conforto. E o que eu falo do não acreditar é porque você faz assim, eu não vou mandar pra lá porque, não. Até parece, né? Até parece, você acha? Quem sou eu, né? Você acha que a Sandy vai querer que eu toque na banda dela? Tipo, mais ou menos isso. Pô, tem outros caras, tem outros projetos muito melhores, não sei, porque essa relação com o melhor e o pior na música é algo muito... Eu não gosto de falar isso. Quem é o melhor, quem é o pior? Isso pra mim não existe, porque música é um universo muito grande. Eu acho que, né, cada um faz... Exatamente, cada um faz uma coisa, cada um agrada um. E aí, você não vai poder falar que uma música abstrata, que só porque você não entende, é ruim. Entendeu? É verdade. Então, sabe? Então, foi muito louco, porque foi uma sucessão de coisas, né? E aí a gente volta de novo. Antes de começar o podcast, a gente estava falando, né? A gente faz tudo, né? Vocês pegam os vídeos, jogam o vídeo pro computador, sincroniza o áudio, aí um cuida do marketing, um cuida de outra coisa. Então, é isso. A minha vida, basicamente, é isso, nesse sentido. Então, eu consegui achar esse ponto de equilíbrio entre fazer as coisas, acompanhar artistas... Faço gravações, agora com a pandemia, 100% do que eu faço da minha renda são gravações. Mesma coisa, eu faço gravações, 90% das gravações são para fora do Brasil. E parte disso veio desse reconhecimento do meu trabalho lá fora. Porque as pessoas vão pesquisar, as pessoas me acham. Sim. Pô, cara, eu queria que você colocasse a bateria na minha música. Eu sou de Israel. E assim, os lugares você não imagina. Olha, eu sou da... Como que as pessoas te acham? Tem um LinkedIn dos artistas? Alguma tem coisa várias assim? plataformas agora que você pode oferecer os trabalhos de freelancer. Né? Tem uma que chama Air Gigs, tem uma que chama Soundbetter, tem outra que chama Fiverr. E você sobe seu trabalho para lá, com vídeo, com áudio, com currículo e tal. E as pessoas podem te achar... Porque agora ficou essa coisa, né? Você vendeu o trabalho online, né? Tudo virou para isso agora, né? E agora vai ser uma tendência que eu acho que vai ficar, nem mais tendência, né? Sim, já veio para ficar um tempo já, né? E é muito legal, porque aí eu também, como acabei fazendo muitos contatos internacionais, isso me ajuda. Entendeu? O cara vê lá, um vídeo, que esse cara tocou no Canadá, ele deve ser bom. Às vezes o cara nem sabe se é bom ou não é, mas ele tocou no Canadá. Sim. Isso daí é um viés de autoridade, né? Viés de confirmação. O cara vê uma validação social, né? O cara falou no Zero Script ali, mano. O cara deve ser foda. Mas, gente, é isso. Então a vida do músico, pro cara que quer ser músico, ele tem que estar disposto a, sabe? Sim. Se jogar mesmo. Sim. Não, agora... Desculpa, pode seguir. Não, eu só ia comentar que inspira essa história, porque o que é mais incrível é que você teve contato com grandes músicos, né? E você, que nem eu falei, elevou sua barra, né? E cria-se uma referência disso. E aí depois você falou, não, mas eu quero algo pra mim. Você buscou para o seu legado, você buscou pra você. E aí você foi lá e se afirmou de novo com o seu trabalho, exatamente. Né? Então você teve essas duas referências. Onde você for você agora, você vai. E você tem uma... E eu passei por situações de encontrar com essas pessoas que eu trabalhei depois dessas tours algumas vezes. E tipo, cara, eu vi lá no teu Instagram, você foi pro Canadá, cara, que demais, parabéns. Pô, cara, com o seu trabalho autoral e tal. Né? Tipo, incrível, caramba, né? Sabe? E realmente é uma vitória, cara. É uma vitória. Cara, me inspirou aqui bastante. Quando você de verdade, eu aprendi muito aqui, eu tô empolgado, assim, tô ficando animado. Sim. Quando você cria é outra parada, né? Tipo, o podcast aqui, cara, acho que é mais ou menos o que você falou, né? Que foi surgindo uma criança, e aí você pega uma câmera aqui, pega uma câmera... É aquela coisa, né? A gente não tinha nada, o que a gente pegou? Um pedaço de cabide. É isso, cara! Né? Dando exemplo. Se você não tem baqueta, é isso. Tem vassoura e cabide pra isso. Essa é a lição mais importante. Diz muito sobre você, sobre a sua personalidade. Porque quantas pessoas... Nossa, eu vi essa dificuldade aqui, putz, parei, deu ruim, gente, desculpa, não vai rolar. Mas você buscou alternativa, você foi lá, não sei o quê. Você tentou, então diz muito sobre a sua personalidade, né? Isso aí é muita verdade, porque eu tenho amigos muito próximos que assim, eu vou gravar meu disco, mas eu quero gravar naquele estúdio lá no Mosh, que tem que ser um estúdio que tem uma mesa de $1 milhão, eu só vou gravar aqui não sei o quê, e aí o cara fica... Nunca sai do papel, né? Não sai do papel porque
ele fica idealizando algo e ele às vezes não tenta buscar alternativas ou outras ferramentas. É o famoso feito é melhor que perfeito. Cara, hoje nós vivemos num mundo, cara, que o cara entra no site, no Mercado Livre, e ele compra um microfone chinês, e ele tem aquele microfone chinês, já dá condição dele gravar e tirar um som, entendeu? É o que a gente fez aqui, basicamente. Cara, só fazendo adicionando uma história a esse meu primeiro disco, eu comecei a gravar esse disco em parceria com o estúdio de um amigo, uma permuta. O cara tava começando o estúdio, e aí, vamos fazer tal, olha, eu ajudo a divulgar, eu tento usar um pouco do meu nome, né, pra tentar divulgar, levar os músicos pra lá pra gravar e tal. E, puta, o cara fechou, não, vamos nessa tal. Só que aí o que aconteceu? Uma produção de um disco não é um negócio assim, vou chegar lá, o jeito que eu queria fazer. Não era, vamos chegar lá, gravar e acabou. Não, queria fazer um negócio exatamente... Decente, né? Decente, planejado, bonitinho, organizado. Não queria que fosse, vamos 3, 4 e toca. Não. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a gravar, e aí também tem os lados ruins, que é assim, né? Você chama um amigo pra gravar, você não vai pagar um cachê pra ele, né? Você vai pagar um muito obrigado, né? Muito obrigado, um hot dog, cara, no final. Valeu, que honra. Então, assim... Aí, vamos lá, primeiro dia de gravação, começa às 2, tá? Eu chegava lá às 11, montava a batera, tal. Aí, o baixista deu 2 horas. Cadê o baixista? Onde você tá, fulano? Eu tô aqui, cara, tá um trânsito, tá chovendo e o cara nem saiu de casa, né? Tipo, aí 4 horas da tarde chega o baixista. Aí, 6 horas da tarde chega o pianista. Aí, tá bom, vamos gravar. Aí, gravava um take, 2 takes, aí... aí eu quero refazer isso, quero refazer aquilo. Aí, quando via, já era meia-noite de estúdio. E eu não tinha gravado, o que eu tinha gravado eu não tinha ficado satisfeito. E aí eu falava pro dono do estúdio, então vamos refazer essa batera amanhã, tal. Aí o cara, não, vamos refazer essa batera agora, no final. Aí ele, puta, cara, tá tarde, eu preciso dormir, amanhã cedo eu tenho que abrir o estúdio para receber cliente. Então, eu encontrei vários obstáculos no meio do caminho, e não porque o cara não queria, porque imagina, o cara queria muito, só que o estúdio era o ganha-pão dele, então ele não podia ceder mais do que ele era possível para ele ali, né, prejudicar o trabalho dele. Aí, conclusão, acabou que a gente desfez a parceria e eu quase desisti do disco. Eu já estava com as composições, tinha gravado umas meia boca, não tinha gostado de nada do que eu tinha gravado, eu estava super frustrado, mas tinha conseguido gravar algumas coisas dos outros músicos que eu tinha gostado. Falei, mas e agora? Onde eu vou gravar batera? Na parceria? Quem que vai me adicionar, arrumar um estúdio? E aí que entrou o meu home studio que eu tenho aqui, que eu tinha, né? Que agora estou indo para outro lugar. O meu home studio era só um estúdio de produção, eu tinha uma batera montada, mas eu não tinha uma placa de gravação com multipista. Eu tinha uma placa que gravava até no máximo 4 canais, então eu não poderia gravar uma bateria inteira que tem 10 peças, 12 peças, então era super limitado. E aí, olha só que louco. Cheguei para uma amiga que trabalhava numa empresa, numa importadora que trazia marca de microfones. Eu vou falar o nome? Pode falar. Rode, que são microfones australianos maravilhosos. Na época, eu falei, olha, você está trabalhando aí e tal. Pô, será que você não consegue um set de microfones emprestado para eu gravar meu disco e tal? Aí ela falou, não, eu tenho uma proposta melhor para você. Vem aqui no escritório segunda-feira. Aí fui no escritório, cheguei lá, tipo uma mesa assim. Ela pegou uma pilha de caixa e falou, toma, é seu. Você agora é patrocinado pela marca. Vai gravar seu disco. Eita. Gente, sensacional, são sinais do universo, aí né? Você ficou arrepiado, né? Aí eu, uau. Aí eu, né, fiquei ali meio em choque e tal, super agradecido. Aí eu falei, caramba, agora eu preciso arrumar uma placa, né? Porque a minha placa tem 4 canais. Ela falou, eu tenho aqui uma placa, tá encostada. Pera um pouquinho. Plau! Essa eu não tô te dando, mas fica contigo aí o dia que eu precisar, eu te aviso. Tá bom. Aí eu cheguei, levei pra casa, falei, cara, mas será que eu vou conseguir gravar um disco dentro do meu apartamento? Cara, não vou. Bateria, como que eu vou fazer isso? Então aí você vê, você vai se encontrando obstáculos, e aí você vai tendo que lidar com isso e não deixar isso te abater. Não, exato. Eu não vou... já tô com tudo isso aqui, não é à toa. Montei os microfones, vou fazer uns testes, vou fazer um som, vou ver o que dá. Aí
vou pegar uma música do disco, já que eu tava gravando, fazer um teste. Peguei, gravei, falei, nossa, tá legal esse som. Aí eu comecei a mexer mais, falei, cara, vou terminar de gravar o disco aqui. E eu gravei o disco inteiro dentro do estúdio, dentro de um apartamento, numa salinha de 3x4, de 12 metros quadrados. Gravei o disco todinho, mas todos os instrumentos, baixo, batera, saxofone, teclado, todo mundo foi pra lá gravar. Às vezes a gente gravava junto, 3 instrumentos, dentro dessa salinha. E foi uma das experiências mais loucas, porque eu nunca tinha gravado, de fato, eu mexendo em tudo, microfonando tudo e cuidando dessa parte. Eu já tinha técnica de mixagem e de masterização por causa dos trabalhos de música eletrônica. Tá vendo como nada é em vão na vida? Exato. Tudo Olha só, porquê, né? nada é em vão. Todo aquele tempo que eu passei sem tocar bateria, eu aprendi em áudio, aprendi em engenharia de áudio, a mexer com frequências, né? A aprender a mixar. E isso aí eu trouxe essa bagagem para mixagem do meu disco. Que inclusive, esse disco ele foi tese de aluno de faculdade de áudio, de discos bem mixados. Nossa, Caraca, gente. sério? Nossa. Sim. Eu tô cada história mais impressionada, assim. Sensacional. É muito louco. Então, a gente acaba virando um camaleão mesmo, né? Na história toda. Então, eu só voltei lá para falar para vocês, tá vendo? As coisas, elas tinham que acontecer. E eu tava recebendo avisos, assim, tipo, Sim. vai, cara, vai indo. Vai indo, entendeu? Eu tô impressionada com a sua capacidade de se adaptar, né? Porque você se adaptou de resiliência, se adaptou aos artistas, aí depois se adaptou ao seu modo, né? Montar o seu disco, depois você falou na sua casa, num estúdio pequeno, né? E tudo foi assim, você foi se adaptando, você foi se moldando conforme o que dava. Exatamente. Né? Gente, no dia que eu cheguei em Vancouver, foi muito louco, assim. Eu desci naquele aeroporto enorme. E aí eu saí, assim, né, do saguão e fui pro lado de fora, assim. Eu falei, caralho, olha só aquele disco lá. Onde é aquele disco gravado? Num quartinho de um apartamento. Olha onde esse disco tá me levando. Assim, sabe? Você se para assim, você fala, meu... Você fica meio... Eu fiquei meio em choque. Passa um filme, né? E aí, essa mensagem eu sempre tento levar pros meus amigos que não têm essa atitude às vezes. Eu falo, não, cara, dá um jeito. Sabe? Em todas as áreas, né? Eu conheço pessoas que, enfim, às vezes estão paradas, não estão trabalhando, mas tem uma formação... Mas fala, eu não vou sair de casa para ganhar R$1.000. Eu falo, mas comece com R$1.000, se joga, que lá com 1.000 você vai arranjar outro e o negócio vai acontecendo, Exatamente. Nossa, cara, inspirador. que aula que a gente teve aqui, cara, que aula. Por isso que aí você falou, né, de empreender, de você sair da zona de conforto. Tudo isso aqui que a gente faz, tudo sai da zona de conforto. Porque, tem que se deslocar e colocar uma câmera aqui, colocar e gravar e editar depois e fazer todo o marketing. E, cara, é bem isso, né, cara? Tipo, acho que a sensação que você teve, né, acho que a gente tá tendo agora, né? A gente tá começando um projeto, né? Que é colocar alguma coisa no ar. E, só mostrou, tipo, pra galera que tá começando o podcast aí, que a gente tem... Ou qualquer projeto, né? Qualquer projeto. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês vão encontrar um monte de tubarão, entendeu? E vocês não podem deixar o tubarão engolir vocês. Até porque o tubarão um dia foi um peixinho, né? Exatamente. Como a gente, como Exatamente. você foi um dia. Então, e vem muito com a ideia que a gente tem, né, do podcast, que são histórias que conectam, né? Então, tipo... que a gente fala, né, que a gente traz o convidado aqui, a gente fala, a gente não stalkeia, a gente não stalkeia mesmo, né? A gente sabe que você é batera e tal, aí ele falou, puta de um batera, já tocou com um monte de gente. Falei, tá, beleza, pode parar por aí, porque eu quero descobrir eu quero descobrir igual a galera de casa tá descobrindo. Então, é muito legal essas histórias que conectam, né? Porque... a galera vê que fala, olha o exemplo do Igor, olha o exemplo do cara, tipo, ele é batera, mas eu posso ser assim, sei lá, eu quero, não sei, qualquer profissão, fala qualquer profissão. Ainda mais começo de ano agora, que todo mundo tem a sua lista de projetos que quer começar, e às vezes ouve alguma coisa assim e fala, o cara
começou assim? Às vezes vou tentar fazer alguma coisa. Também, detalhe, hoje é a primeira quinzena de janeiro, então é hora de fazer planos e de começar a tirar do papel, não só fazer, começar a tirar do papel, né? Eu sou, mas então, eu penso assim, eu sempre penso assim, né? Claro, isso é um pensamento importante porque o começo do ano é sempre a história da renovação, né? É uma a energia chance de diferente. você começar novamente e tal, e tal. Mas eu sempre penso assim, não, cara, esse pensamento de hoje é 15 de dezembro, não, quando virar o ano, não exatamente. Agora. Exatamente. Fazendo já. Qual que é seu signo? Capricórnio. Tá explicado. É meu ascendente. Olha, não, é que eu tenho muito amigo que fala, não, eu vou esperar passar esse fim de semana. Não, bicho, não vou esperar. O que você tá fazendo agora? Faz agora, pô. Nada. O que você vai fazer daqui 1 hora? Sim. Nada. Então você pode começar a fazer agora. Olha, e engraçado que você tá falando isso, foi mais ou menos como a gente começou o podcast, né? A gente começou em 2019, em novembro de 2019, não, novembro de 2018, não foi? 19. Não, 2019. A gente falou, vamos fazer. Criamos todas as artes, fizemos todos os canais e não fizemos absolutamente mais nada. Criamos a identidade visual e criamos os canais de YouTube, Facebook e não fizemos mais nada. Aí, em novembro desse ano, um ano depois, a gente tava aqui conversando, aí do nada, assim, a gente tava com uma energia absurda, né? Eu lembro que a gente tava conversando, mas foi um papo muito legal, muito construtivo. A gente falou, vamos tirar do papel esse negócio? Vamos usar script lá, lembra? Vamos tirar, pegar um notebook, o microfone do notebook, aquele interno horrível. Gravamos o primeiro episódio. Aí falou, começamos, tiramos do papel. Aí. E aí, eu sou perfeccionista, eu tô aprendendo a lidar com isso e a não ser mais assim. E aí vamos comprar microfones profissionais e tal. Falei, vamos começar com o que a gente tem. Ainda bem que a gente começou com o que a gente tinha, porque a gente foi comprando os microfones, foi melhorando a estrutura ao longo do processo, né? E se fosse ficar esperando as condições ideais, cara, talvez elas não chegassem. Você falou do perfeccionista, né? E eu tenho esse problema, a síndrome do perfeccionista. Toda hora eu tô ouvindo, por exemplo, o ideal é o músico que grava, ele não é para ele mixar, ele tem que entregar para um cara mixar. Sim. Mas no meu caso, low budget, eu vou mixar. Então, você sempre tá... Eu não presto nem atenção na bateria mais. Mas eu presto atenção na mixagem. Então eu falo, isso aqui tá meio dB para baixo, eu preciso subir meio dB, porque eu não tenho uma nota ali que eu preciso ouvir ela mais clara. Então, cara, é uma psicose do perfeccionismo. E aí existe um ditado entre os técnicos de som que eles falam, os engenheiros de áudio e tal, que é: o técnico de som, ele nunca finaliza um trabalho, ele abandona. Gente. Sensacional. É verdade. Igor, a gente podia ficar mais 3 horas aqui e ficaremos. A gente chama de novo, é que eu tô com receio das baterias acabarem a qualquer momento, que a gente já tá 2 horas gravando ininterruptamente. Mas eu queria que você falasse aí do divulgação do teu single agora. Então, aí o meu single eu lancei, foi um single assim enigmático em todos os sentidos, né? Tanto no nome 2020, que eu sempre conto essa história. 2020 não foi por causa da pandemia, mas foi porque foi a primeira composição que eu fiz no ano de 2020. E a gente estava, né, numa expectativa enorme, né, com 2020, por causa dessas tours internacionais as propostas que surgiram, e eu comecei a compor músicas para gravar um novo álbum e tal. Então foi a primeira música. Eu falei, vou dar o nome de 2020, porque tem um significado. Aí, de repente, aconteceu todo esse monte de coisa, pandemia, não sei o que, lockdown. Cara, que isso? Aí eu falei, a gente tem que dar um jeito de continuar gravando esse disco, nem que seja à distância. E aí, como todos os integrantes do quarteto têm um home studio, eu falei, vai rolar isso aí. E aí a gente começou a gravar algumas músicas, e aí a 2020 a gente decidiu que ao invés de eu lançar um álbum inteiro dessa vez, eu vou lançar vários singles durante o ano. Quando chegar no final do ano eu fecho esse álbum. Esse álbum vai fazer parte desse ano de 2020 e 2021. E aí essa primeira música foi a primeira música que a gente gravou, cada um na sua casa, e foi muito legal o resultado. E uma das coisas importantes, uma coisa que eu prezo muito pelo nosso grupo, é porque se vocês assistirem aos shows do meu quarteto, vocês vão ver que tem muita sinergia. A gente está ali trocando o tempo todo. É que nem aqui. A gente está dialogando, você está falando comigo, e você rebate, e ela fala, e não sei o quê. Sinérgico, né? A gente está fazendo algo sinérgico. E o quarteto é isso. A gente está tocando e a comunicação. Eu estou tocando alguma coisa, o baixo vai responder com o que eu estou tocando. Olha, e é um diálogo, né? É tudo no improviso. É um jam quase, né? Existem as composições, né, onde a gente toca os temas, a melodia,
E aí depois a gente expõe, dentro da harmonia que é criada, que a gente propõe ali, o cara tem o solista que vai solar dentro daquela harmonia proposta e a gente vai tocar dentro desse contexto, interagindo com o solista. Então tá lá o solo de saxofone, ele tá lá fluindo com um monte de ideia. E a gente está dando suporte a ele, ouvindo o que ele está tocando, complementando e interagindo com o que ele toca. E às vezes a gente está fazendo algo que também propõe algo para ele fazer também. Nossa, é uma troca mesmo. É sensacional. Isso é o jazz. Muita gente fala, não, porque cada um faz um negócio e é livre, é free. Não, tem várias vertentes do jazz, tem o free jazz mesmo. Mas vocês vão ouvir muito isso no jazz, né? Essa comunicação. Então, eu prezo muito isso. Eu falei, gente, como é que nós vamos gravar, cada um na sua casa, e como a gente vai se comunicar? Como vai rolar essa sinergia, né? Exatamente. E foi muito legal, porque como a gente se conhece tão bem, e tem essa amizade e esse entrosamento, parecia que a gente estava tocando junto na mesma sala. Foi muito legal. Todo mundo captou o espírito da música, a ideia, e a gente foi gravando, um foi gravando por outro, e foi comprando as ideias. Quando a gente viu o resultado final... Agora, vocês têm que ir lá no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita para escutar o resultado. Cara, 2020, Igor Wilcox, né? 2020. Nós vamos colocar na descrição, com certeza no Instagram também. E, cara, a gente vai colocar em tudo quanto é lugar. Só para finalizar, e aí sobre esse negócio da interatividade, da sinergia, o meu álbum anterior a esse é um álbum que a gente gravou no Canadá. Que eu não contei a história do Canadá. O Canadá você está convidado para voltar aqui para contar. A gente lançou um álbum em 2019, chama Live at the Jazz Room, que foi o lugar um dos lugares que a gente tocou. E a gente lançou em 2019. Então, para quem quiser ouvir como é que a gente toca, toda essa história toda, tá lá no Spotify, tem o disco físico também, dá para comprar no meu site. A gente pode colocar um pedacinho para Pode colocar qualquer música, depois eu mando os links para vocês. Legal, vocês bacana. podem baixar, fica à vontade. Tá. E lá vocês vão ouvir como é realmente, e lá é legal porque vocês vão conseguir sentir um pouco da experiência que a gente teve nessa tour. Vou até fazer uma proposta aqui. A gente pode substituir a nossa musiquinha de abertura por alguma coisa sua? Com certeza, à vontade. Personalizar? E ainda vai rolar de fundo, então. Sim, a gente vai deixar os momentos. O que vocês quiserem. Exato. Sensacional. Nossa, incrível. Uau. Cara, Igor, não tem nem como agradecer. Foi assim, de verdade, eu não esperava que fosse tão incrível. Eu esperei que assim, é um grande músico, um cara que vai contar um monte de história legal, é isso aí. Meu, você me deu umas lições aqui que eu falei, eu fiquei arrepiado, ainda tô arrepiado, e assim, tirei vários insights, eu tenho certeza que vocês também. Incrível, com certeza. E todo mundo que tá ouvindo vai trazer muita coisa positiva, assim, de persistência, de força de vontade, resiliência, cara, uma lição de vida. De verdade. Obrigado. Eu fiquei emocionado assim, em vários momentos. Foda. Você já me surpreendeu com a Sandy. Aí, de lá pro final foi a porta de entrada. Você conseguiu me surpreender mais ainda depois com essa história. Eu precisava ouvir isso. Pô, cara. Porque como um cara que muito procrastinou durante a vida, assim, fiz muita coisa legal que eu me orgulho, mas eu vi essa história assim, me dá uma gana, assim. Inspira, né? Tira do papel, faz acontecer, sabe? Eu acho, de verdade, uma lição. Poxa, eu fico feliz de ouvir isso. É engraçado, porque eu falo pra minha mulher às vezes, né? Putz, vou fazer 40, fiz, né? Fiz muito pouca coisa. Aí ela assim, você tá louco? Eu falo assim, eu queria ter feito mais. Ela falou, você tá louco, você fez um monte de coisa, cara, e você vai continuar fazendo. Eu gosto dessa coisa, e é legal saber que de alguma forma, é isso que eu falei, a gente não tá nem falando então de música aqui, que de alguma forma eu posso estar motivando alguém, incentivando alguém a fazer e tomar uma atitude, acreditar e ir atrás, correr atrás de um sonho mesmo e falar assim, eu sempre falo, cara, eu uso essa palavra sempre, né? Meio clichê. O não você já tem. Então, você tem que dar a cara mesmo e receber o não e falar valeu, e tem outro ali que vai gostar, entendeu? Com certeza. Já pensou em escrever livro? Não ainda. Porque, de verdade, daria uma baita história isso. Valeu, velho. Porque a gente tá acostumado, assim, a ver uma história muito midiática, coisas assim. Mas você está contando o dia a dia, a gente consegue imaginar você recebendo um e-mail
e você falando, putz, é spam, não, vou tirar da caixa de spam. A gente visualiza um filme quando você conta a história. Então, é isso que inspira. Você vai voltar aqui com certeza, porque tem muito mais história pra contar, né? Tem. Meu, sério, de verdade, eu fiquei assim, eu ganhei meu mês aqui. Vamos adiantar esse episódio, vamos colocar no lugar do... É um coaching. É o nosso coaching. Fila, né? O cara furando fila, né? Não, sério, fiquei muito... O nosso coaching podcaster. Verdade, parabéns, obrigado por ter vindo aqui, pela humildade toda, um cara desse porte, né? Imagina, eu nem tô vestida pra isso, gente. Percebem? Esse foi mais um episódio aqui do Zero Script. Acho que a essência, o Igor trouxe a essência do canal, que é histórias que conectam. É a gente usar a bateria, né? A gente usar coisa dele para poder inspirar as pessoas. Tipo, esse acho que é o legado que a gente quer deixar. Você inspirar, três né? aqui de imediato. Já conseguiu inspirar 3 e quem assistir também vai ser inspirado. Então, tipo, essa é a ideia do canal e acho que o Igor colocou exatamente a ideia que a gente quer, que é usar a história, seja você baterista, seja piloto de avião, seja não sei o que lá, é contar para conectar com as pessoas, para que as pessoas se inspirem também. Então, isso aí. Você inspirando uma pessoa já é maravilhoso, cara. Inspirar milhares. Poxa, demais. Gente, Muito obrigado pelo convite. Obrigado aos ouvintes aí. E quem quiser também, como eu falei, vai lá no meu site, entre em contato comigo. Adoro trocar várias ideias. E, obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos e vai estar tudo na descrição. Vai estar tudo na descrição, a gente vai dar uma divulgada aí. Eu também vou divulgar. Muito obrigado, agradecemos. Uma salva Obrigada. de palmas.